Né? Primeiro, boa noite a todos, né? Todos que estão nos assistindo aí. Tá bombando. Então é uma honra para mim, não tenho a menor dúvida, né? A gente está aqui. E parabéns ali pelo projeto de vocês, né? Então, como estava falando, eu acho que assim, que a minha vida foi muito fácil para chegar até aqui. As pessoas me perguntam isso, eu digo que realmente assim foi fácil, só demorou 20 anos, né? Esse ano fazem 20 anos que eu iniciei no Flamengo, em 2002, em julho. Eu faço 20 anos que eu estou no Flamengo, com muito orgulho, com muita felicidade. Eu acho até que é um ano uma data simbólica para mim, né? Então, assim, 20 anos não são 2 anos, então a gente não chegou aqui à toa. E participei de todos os processos no clube. Eu comecei como estagiário em 2002, no pré-mirim, não era nem o mirim, né? Pré-mirim, né? Então, quando eu fui lá fazer uma entrevista e tudo, e as pessoas que naquele momento lá estavam, né? Eu acho que não imaginavam, né, que eu iria aceitar. Falaram, não, a gente tem uma vaga, né, no pré-mirim, em São João de Meriti, na Mengolândia, né? Mas isso eu acho que você não vai querer, né? E quando ele terminou de falar isso, eu falei, não, eu quero saber quando é que começa, né? Quando é que eu posso ter a oportunidade, né? Porque realmente eu sempre tive esse entusiasmo, esse amor, essa paixão. Por quê? Porque normalmente eu gosto de dizer que eu sempre vi isso como uma carreira, né? Existe uma diferença muito grande entre um emprego, profissão e uma carreira. Então, muitas pessoas têm um emprego, algumas têm uma profissão e poucas têm uma carreira. E quando você busca um emprego, você pensa sempre no melhor custo-benefício, talvez onde você trabalhe menos, ganhe mais perto da tua casa, enfim. E carreira não. Carreira é investimento e dedicação. Uma vez eu briguei, até como se falou, né? Estava sempre lá, eu tenho essa paixão. Uma vez eu briguei com a minha esposa, inclusive, né? Porque eu disse que ela era minha amante e ela começou ali quase que pegar um taco de beisebol e querer me bater, mas que eu disse que eu era casado com o Flamengo, com a minha carreira. Por quê? Né? Que eu fiz essa analogia. Eu falei, porque você é como que uma amante, porque é o tempo que sobra. Às vezes eu tenho um compromisso marcado contigo, muda tudo, eu tenho que desmarcar em cima da hora. Às vezes eu viajo sumo alguns dias, né? Apesar de eu nunca ter tido uma amante, né? Não sei exatamente como é, espero também não ter na minha vida, né? Sou casado, muito bem casado e amo minha esposa. Mas eu brinquei por causa disso, porque realmente é uma dedicação muito grande. E me lembro até do Pet, fazer uma outra analogia, porque eu me lembro de quando eu convidei ele para ir trabalhar no Flamengo, entrevistando o Pet, e eu disse isso para ele, né? E por isso que fiz essa brincadeira, né, com a minha esposa, meu casamento e a carreira, porque é uma verdade. Eu falei, eu já vi vários profissionais que tinham assim muito potencial para crescerem, né, como carreira no futebol e não conseguiram por uma questão familiar. Como eu já vi vários casamentos, bons relacionamentos que tinham tudo para dar certo e foram destruídos por causa do futebol. Então, o que eu digo, esse entendimento, essa parceria, né? Isso é muito importante, porque realmente é algo que te consome muito e acaba que a dedicação é tremenda e você quase que vira uma pessoa antissocial, porque, tipo, os meus fins de semana, que é onde as pessoas normais tendem a socializar, eu estou sempre envolvido com atividades do Flamengo. Então, esse ano faço 20 anos de clube, e eu acho que nesses 20 anos eu não fui, ou fui em raríssimos aniversários dos meus melhores amigos, festas dos meus sobrinhos, dias dos pais, dias das mães, eu já nem sei o que é. Então, assim, são coisas que na vida são escolhas, não tenho a menor dúvida. Então, é uma dedicação muito grande, como eu tive. E eu sempre tive a certeza de que era isso que eu queria para mim, eu sempre tive sonho, então, assim, é o que te conforta, né? Eu sempre tive o desejo, a vontade, e até na minha própria cabeça, né? Eu tinha certeza que eu ia conseguir deixar um legado, mudar a visão da medicina do esporte no sentido, né? Trazer o conceito de performance, e isso eu consegui, porque nos clubes de futebol que a gente tinha eram traumatologistas do esporte, e hoje, ou seja, o conceito é muito diferente, e eu sei que eu, na minha geração, não tenho a menor dúvida, eu falo isso com toda tranquilidade, porque para mim isso é motivo de orgulho, não é de marra não. Eu tenho certeza que eu sou referência na minha geração e que eu sou um dos caras que ajudei muito a mudar essa visão do médico do esporte, que era o ortopedista ou cardiologista, para realmente alguém
que tem entendimento em fisiologia e nutrição, como eu vejo hoje vários profissionais formados buscando essa formação na área, me vendo como referência. Então isso para mim é motivo de orgulho, de alegria. Eu acho que assim, eu vim do nada, né? Minha história é uma história de que assim, não tive nenhuma facilidade, né? Não vim de uma família com grana, não vim de uma família com network, né? De conhecimento. Para mim tudo teve que ser conquistado, então acho assim que essa que é a minha força, né? E consequentemente esse é o legado que eu quero deixar, né? Então assim, me sinto realizado nesse sentido, sabendo que o preço é altíssimo para todas as pessoas de vanguarda, né? Que assim, que implementam um novo conceito, uma nova metodologia, né? É sempre atacada, muitas vezes mal interpretadas, e lá no futuro isso vira uma realidade, né? Então acho que eu já passei de todas essas fases e hoje isso está sendo uma realidade e assim eu me sinto muito feliz. Não tem a menor dúvida, quando ali ouvi um feedback desse como do Luiz, né? E como você falou, de outras pessoas que falaram, cara, eu me espelho em você. Cara, qual é o preço? Para mim é priceless, não tem preço. Eu vi um profissional que está se formando e falar, cara, eu me espelho em você. Então isso, eu acho que na verdade é o que a gente deixa na vida, né? Que é o impacto que a gente causa nas pessoas, não tem nada mais importante do que isso, né? Isso é engraçado, né? Porque eu acho o seguinte, eu acho que o mais importante de formação na medicina, primeiro de tudo, é você ser um bom médico. Hoje em dia as pessoas estão esquecendo disso, né? Está muito preocupado com papel, e papel é muito bonito para você prender na parede, né? Botar ali no quadro e tudo, enfim. Mas, na verdade, hoje, né? Você entra na faculdade já querendo ser um especialista, né? Então, vou dar um exemplo, como você falou da ortopedia, né? O cara entra e já não quer ser médico, ele quer ser ortopedista. Hoje em dia, já é o inverso, ele quer ser a subespecialidade da especialidade. Ele já não é nem mais médico, ele já não é nem mais ortopedista, ele é joelhista, cuida só de joelho. Então, as pessoas sempre me perguntam, né, médicos, qual é a melhor formação? Eu falo, cara, o melhor caminho é primeiro você ser um bom médico, você ter uma boa formação médica. E aí essas especializações, como você falou, eu acho que resta tudo consequência para mim ou de menos, Pet. Mas eu acho que hoje, que eu tenho formação em medicina preventiva, né, medicina automolecular, medicina do esporte, como você falou, né, fisiologia do exercício, mas eu acho que isso é o de menos, né, porque eu acho assim que hoje o importante é você voltar, é quase que uma grande clínica médica com uma visão voltada para a atividade física, com uma visão voltada para o esporte, com uma visão mais vanguardista, mas que isso foi uma especialidade que foi quase caindo em desuso. E aí hoje eu vejo como é tão importante as pessoas buscam isso, né? O médico consiga te olhar por completo, não é especialista na área, mas ele vai conseguir reconhecer, por exemplo, né, um distúrbio ali, que seja ali, por exemplo, numa especialidade ali pulmonar, ele não vai tratar, mas ele precisa reconhecer, indicar para o especialista, entender, saber interagir. Então eu acho que isso hoje é uma nova visão e versão, né, da clínica médica que eu acho que só tem a crescer. Vamos lá, né? Eu acho que todas as pessoas que passaram na minha vida, para o bem e para o mal, eu sempre tento tirar algo de proveito, né? Eu sempre digo que informação não ocupa espaço, né? E assim, eu não tenho a menor dúvida, né, de que eu aprendi. Eu acho que é sempre importante, né, na tua vida você realizar uma modelagem com pessoas, né? Então, assim, é muito bom você usar pessoas, né, como referência de algo que encurte caminho. E como você falou, né, na vida a gente ganha e quando a gente perde, a gente não perde, a gente aprende. Então, muitos ali, né, que eu também aprendi coisas que eu não deveria fazer e que talvez ali tenha sido, né, um aprendizado maior do que até o que eu deveria fazer. Então, principalmente, né, até no melhor momento de parar, de tudo isso que eu digo assim, no esporte, se você não sabe, se você não souber o momento de parar, né, o próprio sistema te para. Então, assim, tudo isso eu acho que é importante, uma vivência com cada pessoa, com cada treinador, com cada coordenador, com outros médicos, sempre eu aprendi. E aí, como você falou, como é que eu gerencio isso com as pessoas? Eu acho que existe uma diferença, eu não sou paizão não, eu tento ser correto, são coisas diferentes, né? Eu tento comigo, é sempre baseado na verdade, olho no olho. E assim, Pet já trabalhou comigo, né? Já fui ali chefe dele. Eu falo, existe uma diferença entre você ser chefe e ser líder. O chefe dá ordens, né? O líder dá exemplos. Então eu tento exercer a minha liderança, eu tento ser um líder, né?
exercer, né, esses exemplos nas pessoas, estimular. Eu sempre falo isso, o Pet está aqui, se eu estiver mentindo ele pode me falar. Eu sempre gosto de formar profissionais tecnicamente como pessoas também. Eu não tive isso, eu não tive pessoas que tiveram esse carinho comigo como eu tento ter ali. Você teve comigo, com outras pessoas, né? Comigo foi tudo ali pouco diferente, mas assim, cada um tem sua história, e foi minha história assim que foi me moldando, foi lapidando, né? Na porrada, na pancada mesmo. E assim, foi muito importante para mim também, né? Porque em alguns momentos, talvez, né? Hoje eu entendo que algumas pessoas que passaram na minha vida até, né? Que fizeram muitas covardias, muitas crueldades comigo, e hoje eu vejo até que talvez tenha sido Deus que tenha colocado na minha vida realmente, né? De uma maneira, de um aprendizado, é o que eu sempre tiro, de coisas que talvez naquele momento, né? Essas pessoas que estavam me podando, né? Tentando ali me diminuir, acaba que estavam me protegendo, porque assim, realmente em muitos momentos, né, eu não estava preparado para algumas situações, e hoje que eu enxergo, acho que assim, Deus ali tem ajudado ali o meu caminho assim, em cada detalhe, né, e isso foi um deles. Então eu tento assim exercer uma liderança, dando exemplos, né, assim, eu sempre digo o seguinte, né, não existe caminho para a verdade é o caminho. Eu sempre tento lidar com as pessoas com a verdade, sendo ela boa ou ruim, né? Mas é a verdade. Então, o que eu falo às vezes, a verdade que você fala para uma pessoa não é o que ela quer ouvir, mas é o que ela precisa ouvir. Então, assim, muitas pessoas não me compreendem no momento, e depois de um tempo todas elas vêm reconhecer e falam, cara, realmente naquele momento eu não entendi tudo, achei até que você era um filho da pia, alguma outra coisa, né? Porque você me falou algo que eu não estava preparado para escutar, o que eu não queria escutar, mas era o necessário para eu escutar. Mas tu é o cara do esporro ou tu chama no cantinho ali e dá uma chamada que dali tu já faz o cara chorar mesmo? Como é que é a tua forma de ser aí? Pede pode confirmar aqui com a gente. Não, é ruim, cara. O Dr. Tanuri chegava no canto, trocava uma ideia, falava, super-homem, o negócio é o seguinte, chega aqui, pô, não foi maneiro assim, não foi maneiro assado, era sempre uma ideia, meu irmão, era sempre uma ideia. Ele não era patrão não, cara, o cara realmente era, não era, era um como posso falar aqui, até me emociona falar essa parada aqui, mas era com certeza um gerenciador de pessoas ali, não era um chefe, entendeu? Era diferente, era diferenciado, era um gerenciador de pessoas e eu não enxergava como um chefe, né? Como outros eu enxergava como um chefe, né? Aquela coisa, meu irmão, tem que fazer assim, sabe? Tanto que eu uma das coisas que eu não me adaptei foi isso, né, doutor? Mas eu não me adaptei à rotina do futebol também por conta disso, né? Só pra você ter, acho que eu não cheguei a falar com você, mas depois do Flamengo eu tive que tratar a ansiedade, cara. Eu tive que tratar ansiedade. Eu comecei a tratar ansiedade depois do Flamengo. E, assim, eu tive crises horríveis de ansiedade. Eu cheguei a ficar com a mão toda estourada de... Foi uma parada meio sinistra, assim, né? Normalmente as pessoas saem doentes do futebol, né? É verdade, é verdade. E aí, como ele falou, eu acho que é isso porque, né? Eu sempre falo que expectativa e frustração caminham juntos, né? Então, assim, eu tento ali gerenciar as expectativas das pessoas. Porque às vezes a pessoa, né, que está ali abaixo cria uma expectativa, e quando não consegue alcançar essa expectativa, a frustração vem na mesma intensidade. E ela tende a querer colocar as frustrações em você, eu que sou o chefe. Porque ela criou expectativas, muitas das vezes essas expectativas nem foram divididas comigo, e como não atender essas expectativas, vêm as frustrações e tendem a colocar, né, isso. Então, assim, eu sempre tive esse cuidado, como o Pet falou, de entender o ser humano, né? Até porque é o que eu falo, o ser humano ele tem que estar bem para me entregar o melhor que pode. Então, assim, eu sempre cobrei no bom sentido, porque assim as pessoas só sabem o que elas podem entregar quando são realmente cobradas, mas sempre com verdade, né? Com honestidade. E não tenho a menor dúvida, né? Que tipo assim, isso que você falou, né? Não é incomum. Eu já tive esses momentos. Assim, eu já tive um burnout, né? Fim do ano passado mesmo terminei, assim, mal, como em outros momentos já também, que eu me dou tanto aquilo, tanta energia que às vezes te consome. E eu me lembro, né? Dar um exemplo de um cara que vou até citar o nome, não gosto, mas sei que é amigo de vocês também, né? Gustavo Monerá, né? Que é bioquímico. E assim, eu sou um cara que eu acredito muito em bioquímica do esporte, né? Eu acho assim que é uma das coisas que vai ser
um padrão ouro, né, de controle de carga interna, né, bioquimicamente falando. E a gente tentou lá implementar, né, até a coisa não conseguimos, né, porque depois ele foi ali para a França também, né, e ele é um cara completamente ali low profile, né, e tudo, né. Eu até falei, vamos botar esse cara aí no futebol, né, no perfil, mas como eu falei, vamos tentando implementar. Eu gosto disso, desses desafios. Eu acho que a gente tem que abrir mais o futebol, que fica sempre as mesmas coisas. Eu acho assim que a gente tem que fazer isso. E eu me lembro como se fosse hoje, né, antes dele sair, né. Ele saiu, foi para uma proposta, né, de emprego, né, na França, tudo, uma experiência ali incrível, né, para ele, né. Então assim, é um cara ali fenomenal, né, gosto muito dele. É um cara que foi mostrando o trabalho ali, querendo, tá, enfim, eu falei, vamos tentar fazer isso. E uma vez, antes de acontecer essa proposta, ele veio me pedir para sair, né, como ali o Pet, né. Eu falei, mas Gustavo, mas por que você quer sair e tal, assim, eu sei que, tipo, no momento que ele estava lá, era um momento confuso também, a gente não estava conseguindo implementar tudo, né, mas eu falei, cara, ali é um ambiente caótico, né, é um ambiente caótico, então por isso que eu falo, você tem que aprender a se sentir confortável no desconforto, né. E uma das coisas que ele falou que eu gravei até hoje, né? Ele falou, pô, acho que isso aqui, ele com aquele jeito, né? Tipo, todo ali, low profile, tranquilo. Eu falei, mas o que quer ser, Gustavo? Pô, se o teu sonho tá aqui, a gente tá implementando. Ele, eu acho que isso aqui não é pra mim não, né? Igual o Pet. Eu falei, mas por quê? Às vezes eu chego aqui de manhã, 8 horas da manhã, no café da manhã, eu vejo os caras tendo taquicardia. É assim mesmo. Doutor, 8 da manhã, né? 8 da manhã. Eu chego aqui 8 da manhã, eu vejo uns caras ali, ó, tendo quase que síndrome do pânico, da cardia. Isso não é pra mim, não. Eu falei, então, se realmente você tá assim, eu acho que isso não é pra você, não. Realmente aqui, assim, a chapa é quente. Doutor, a chapa é quente. Só pra tu ter ideia, quando acabava o jogo e eu sentava no ônibus, pagava a luz, aquela parada toda, sem sacanagem, era 2 horas sem respirar, mano. Era 2 horas... É que eu ficava lá, meu irmão, controlando pra não morrer, sacou? Controlando pra não morrer, mas era sinistro, mano. Agora, era sinistro. então, Pet, imagina o nível de cobrança que você tinha, de responsabilidade, de carga que você estava assim, imagina eu. Não, o meu não era, pô, o meu era nada comparado ao Tanu. E aí, o dele tava o couro comendo, beleza, é isso mesmo, irmão. Tanu, só pra galera saber aqui, a gente consertou aqui o áudio, então a gente tem pelo menos mais 2 horas de podcast, tá beleza? Então, bora, porra... tipo, então, liga aí pra minha mulher, fala com ela. Exatamente, vamos pedir autorização aqui, pô, 01 lá pra liberar você, pra gente, que a gente tava... Na verdade, você que tava ligado... Avisa aí o Eloy também, né, que amanhã eu vou dar aula pra pós dele, ainda nem fiz a aula. Pô, Eloy, então, hoje, vamos segurar o craque aqui, porque agora o áudio eu sei que tá perfeito, que é o áudio da câmera que tava aberto, cara. A gente, olhando tudo aqui, não tava achando. Mas vamos lá, tá? A gente tem algumas perguntas aqui, deixa eu achar aqui, mas deixa eu fazer uma pergunta, não pra gente sair do futebol, porque, pô, é teu carro-chefe, mas a gente tem que conversar sobre também um outro fenômeno aí, que é o UFC, que você também tem uma ligação, a gente vai conversar como você entrou nisso, como é que é a tua vida lá, e coisas interessantes que devem ter acontecido, mas não é minha última pergunta, mas uma pergunta meio que pra gente fechar esse bloco do futebol. Cara, muitas pessoas perguntam isso. Na época lá do Jorge Jesus, né, aquela fase do Flamengo, cara, foi uma fase, pô, eu sou flamenguista, literalmente o Flamengo tava voando, né, cara? Era uma coisa assim, por mais que a gente pensasse nas melhores épocas do Flamengo, né, com o Zico, década de 80 e tal, cara, o Flamengo entrava ali, se a gente pensar em nível nacional, era absurdamente uma diferença, assim, gritante da qualidade profissional, de parte física, técnica, tática. A gente sabe que tudo aconteceu. E você que tá lá há 20 anos, né? Óbvio que não é uma questão de, não é só o técnico, não é só o jogador. O elenco era sensacional do Flamengo, a gente não tem a menor dúvida, mas o Flamengo já teve bons elencos em outra situação. Cara, o que você tira daquela fase do Flamengo, que foi uma fase que ganhou tudo, mereceu tudo, inclusive o próprio Mundial, jogou de igual para igual, né? Então, assim, o que você tira daquela vivência que você teve? Você fala, cara, as peças se encaixaram e foi isso que aconteceu. Uhum. Porque você tá lá há 20 anos e você é muito honesto. Se a gente olhar 20 anos para trás, a gente nunca tinha visto aquilo. O Flamengo entrar... Maracanã, não perdia, cara. Não perdia. Não perdia. É de quanto vai ganhar hoje, né? Era nesse padrão, cara, né? Era um negócio... Sei lá, foram quantas... Tinha um certo respeito, né? Porque o Flamengo era de longe a melhor equipe do Brasil naquele momento e sustentou isso, e tanto é que chegou ao Mundial, cara. O que você tira daquela experiência aí? O Jorge Jesus, a gente sabe que ele teve uma importância nesse processo, mas o Andorinha não faz verão. A gente sabe que tinha muita coisa por trás daquilo ali e você estava à frente disso também, né? O que você tira dessa vivência, cara? Hoje a gente é até refém do bom trabalho que a gente fez em 2019, né? E assim, é ótimo, porque eu falo, eu como flamenguista,
como rubro-negro, estou há 20 anos, eu quero que essa que seja a cobrança mesmo. Eu acho que o Flamengo tem que estar sempre brigando. Então, eu acho que, primeiro de tudo, né, isso foi uma construção. Vamos raciocinar, tá? Porque as pessoas, às vezes, nem param para raciocinar. Eu acho que nós, rubro-negros, né, nós teríamos que ter saboreado mais até coisas que a gente conquistou, né? Ao invés de, pô, ganhamos só de 2, 1-0. Então, tipo, enfim, foi campeão brasileiro com um ponto de diferença. Foi campeão brasileiro, tá na história. Se a gente parar para pensar, vamos raciocinar, tá? Eu sempre digo, para você ser campeão, primeiro você tem que ter um time competitivo. O time tem que estar sempre chegando. Por quê? Uma hora, pô, tu vai bater um pênalti, vai bater na trave, como aconteceu com a gente, pô, mas se você no ano seguinte chega de novo, aí com outro adversário, perdeu uma bola, você fez. Então o time está sempre chegando, uma hora belisca. O problema é como era, né, a rotina do Flamengo, que chegava a cada 10 anos. Então, por exemplo, se você chegou e não foi campeão, você vai ter uma oportunidade 10 anos depois. Então vamos aqui, tipo, fazer uma reconstrução, onde a gente chegar em 2019, né? Outro dia eu estava falando isso com o cara do Uber. A gente vai lá, eu falei, cara, vamos raciocinar. 2016, né? Então, quando você falou, já participei de algumas campanhas onde a gente brigou contra o rebaixamento, tivemos mais dificuldades. Em 2016, fomos vice-campeões brasileiros, né? Competimos. Em 2017, fomos campeões estaduais, né? Vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Copa Sul-Americana, ou seja, chegamos em 2 finais. Eu sempre digo o seguinte, né? Quando você chega numa final, é um campeonato à parte. Eu, sinceramente, eu acho que você chegou na final, você, tipo, fez um bom trabalho para estar na final. Chegando na final, um jogo, tudo pode acontecer, óbvio que você quer ser campeão, mas é um campeonato à parte. Você chegou na final, você já cumpriu a sua obrigação, ou seja, você teve um bom desempenho e chegou na final. Chegamos na final, tanto é que em 2017, se a gente tivesse sido campeão da Copa do Brasil e campeão da Sul-Americana, né? Eu estou falando que em 2017 a gente ainda não tinha chegado em 2019, né? Então, não posso ali de volta para o futuro, né? Então, em 2017, tu vê que é o detalhe, a gente foi vice dos 2, falando que foi um fracasso. Se tivesse ganhado os 2, depois ali de 81, teria sido o ano mais vencedor do Flamengo. Olha só como é que é um detalhe, muda tudo quando você depois vai falar ali do UFC, né? Um detalhe numa luta, por exemplo, do Anderson era para consagrar e acabou que, tipo... Em 2018, fomos vice-campeões brasileiros. Em 2019, campeão brasileiro. Em 2020, campeão brasileiro. Em 2021, vice. Então, você vê que de 2016 a 2021 a gente está competindo. Quando isso aconteceu no Flamengo? Então, não foi um ano. A gente quer marcar uma geração, não tem a menor dúvida. É o pensamento de todos lá. Então você vê que nos últimos 5 anos, isso que as pessoas não param para pensar. A gente foi campeão ou vice do Campeonato Brasileiro. Brigou por título sempre. Tirando 2017, que a gente ficou em quinto no Brasileiro, até porque, tipo, chegando nas outras finais, deu uma largada no Brasileiro. Eu não me lembro isso. Em 20 anos, né? Eu não lembro isso. Então tu vê que foi construindo, né? Um time ali competitivo. E aí... Você falando do ano de 2019, eu falo o seguinte, um jogador ganha um jogo. Boa noite. O que posso fazer por você? E a tua Síria aí, doutor? A tua Síria aí, ó. Um bom jogador ganha um jogo. Um bom time com um bom treinador ganha um campeonato. Para você ganhar tudo como a gente ganhou e dessa maneira, tem que estar tudo encaixado. É o detalhe. Por que às vezes você ganha uma coisa? É o detalhe. Então você vê que tudo encaixou. É o pensamento que eu estou tendo para esse ano. Sinceramente, a gente está tendo um trabalho muito bom com a comissão do Mr. Paulo Souza. Estamos tendo um entendimento muito bom com os preparadores físicos, com o Antônio, com o Luiz Sala, né? O Antônio Gomes e o Luiz Sala, né? Que são 2 espanhóis. Na verdade, o Mr. Paulo Souza é português, eles são espanhóis. Acredito muito, a gente tem conceitos muito parecidos, né? Do que eu acredito sobre treinamento, sobre o trabalho preventivo, sobre o controle de carga. A gente está vivendo um momento muito bom nisso, né? Óbvio que o resultado são vários fatores, né? Então a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Mas hoje eu tenho a certeza de que eles sabem, que nós sabemos o que estamos fazendo. E assim, do trabalho está no caminho correto. Agora, o resultado tem vários fatores. Então, em 2019, como se falou, eu acho que foi a soma de tudo, do bom ambiente, no entrosamento da comissão do Jesus com a nossa comissão,
do elenco, que era um elenco fenomenal. Eu digo jogador, todos são, atletas pouco. Então, hoje no Flamengo a gente tem atletas, não jogadores, querendo, da diretoria dando todo o suporte, todo o respaldo para a gente, para que a gente conseguisse, com toda a estrutura. Então você vê que todos os detalhes, ou seja, então um bom jogador ganha um jogo, um bom time com um bom treinador ganha um campeonato, mas para você ganhar tudo, tem que estar tudo encaixado, porque senão não vai. Porque é a mesma coisa que eu falei, tu vê que a gente há muito tempo estava chegando, mas não ganhava, faltava um detalhe. E aí em 2019, esse detalhe veio. E tu acha que o seu trabalho, se a gente pensar em bastidores, né, no que você acredita, na tua metodologia de trabalho, não foi algo que você viu que foi um pouquinho diferente em relação às outras temporadas? Você fala assim, pô, Fabrício, eu tive mais entrada, eu pude de fato colocar mais aí as minhas ideias em jogo, ou você acha que não? Sempre foi igual e por acaso aquela engrenagem, né, deu certo, mas você fala, pô, mas em 2019 eu consegui mais, ou então eu trouxe alguma estratégia. Por exemplo, você está falando de controle de carga, a gente não vai entrar muito nesse carro, mas alguma coisa você fala assim, pô, mas nessa época aqui a gente conseguiu implementar de forma transdisciplinar, uma coisa que trouxe uma coisa positiva. Não tem a menor dúvida, né? O entrosamento, né? Com o Jesus e com os preparadores físicos dele, né? O Mário Monteiro, o Márcio, né? O próprio Betinho, que estava lá também, que era da casa junto com eles, foi muito bom. O que facilitou muito esse entrosamento de ideias, de respeito, de admiração como profissional, né? Onde você tem liberdade, autonomia, isonomia nos teus processos, né? Isso existiu, né? O que foi muito importante. Em alguns outros momentos, após isso, não existiu. E você vê que, tipo, não conseguimos entregar. E agora está existindo isso de novo. Então, assim... Óbvio que, né, o futebol, por isso, eu acho que é tão apaixonante, é tão viciante, né? Caixinha de surpresa. Que, assim, nem sempre o melhor vence, né? Exatamente, né? A gente, agora, um tempo atrás, perdemos de um adversário, né? Que eu não quero citar nome, de que se a gente fizesse 10 jogos com os caras, a gente ia ganhar 8 e perder 2. Um desses 2 foi lá, e vem umas críticas e tudo. A vida é assim, né? E às vezes, né, ainda a gente perdeu agora. Imagina, por exemplo, né, se desses 10 jogos tu vai ganhar 8, perde 2 e um desses 2 jogos é numa final, como pode acontecer? Perdeu a final, é o que fica. Então, assim, eu acho que está tendo muito esse alinhamento com o Mr. Paulo Souza, né, um cara assim que tem criado um bom ambiente, né? Os preparadores físicos, que são as pessoas que eu estou mais no dia a dia, né, o Antônio Gomes e o Luiz Sala, assim, são profissionais fantásticos e tem, assim, o que eu admiro, que às vezes é uma dificuldade isso no futebol, porque existe um certo preconceito em alguns momentos e tem mudado muito o que eu vou falar agora, né, da nova geração. Então, assim, dar os parabéns e bater palma, né, para a nova geração de preparadores físicos, que eu acho que aqui no Brasil é muito boa, de fisiologistas aqui no Brasil é muito boa, tá? De médicos de esporte do Brasil é muito boa, onde eles têm uma vivência acadêmica e a parte prática. Porque, infelizmente, né, eu falo, no futebol, qual que é o desafio? É você praticar a teoria e você teorizar a prática. Então, assim, parece que aqui no Brasil tem uma dissociação da parte científica, acadêmica e da prática. Ou o cara, tipo, só pode fazer a parte científica acadêmica, né? Fala, pô, mas tu nunca aplicou na prática, então, não sei, se não começar em algum momento, nunca vai. E o cara que, tipo, tá na prática, acha que não precisa se capacitar, né? Acha que não precisa ali, tipo, ter um embasamento científico, porque já aprendeu por osmose, ele faz aquilo naquela prática há anos, mesmo que esteja uma prática errada. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa dificuldade. E eu acho que o Antônio Gomes e o Luiz Sala são 2 profissionais que conseguem, né, equilibrar isso, a questão acadêmica, esse conhecimento científico, junto com o conhecimento prático. E aí, assim, o que te faz ali bons profissionais, eu acho. Então, assim... Eu estou com um sentimento muito positivo, né, em relação a isso, porque eu estou vendo que assim está sendo realizado um trabalho muito bem feito, né? O que tipo nos favorece, não à toa, né? Quando você vê, faz alguns históricos, analogia, também 45 dias não tivemos lesão, não tivemos nada, ou seja, e eu estou lá, né? Mas o problema tipo eu era o melhor, depois entraram outras pessoas, né? Que tipo, enfim, mudaram outras coisas, tiveram outras comissões, né? Aí depois virei o pior, né? Coisas que eu tipo não gerencio.
e agora mudou, essas pessoas vieram, eu continuei a mesma pessoa, e agora, tipo, tá bom, será que até hoje eu brinquei, teve lá, eu falei, pô, será que eu me reciclei nessas férias aí, tipo, entendeu? Só que eu não posso falar tudo aqui, né? Então, infelizmente, mas eu acho que, assim, o tempo é a melhor resposta, porque acaba que mostra tudo para as pessoas. Aí cabe a você saber suportar, né? É o que eu digo. Para você trabalhar no esporte de alta performance, principalmente no Flamengo, você tem que aguentar muito mais apanhar do que bater. Sem dúvida. Tá? Tendo pergunta e tendo tempo, a gente vai voltar aqui no tema Flamengo. Tu falou em bater, então vamos, Pet, saiu de uma porradaria para outra. Vamos pro UFC agora, né? Exato. Que acho que é uma curiosidade da galera aí. Pô, o Tanuri, pô, sempre teve à frente ali do futebol. É uma figura que é associado aí ao futebol. No entanto, Tanuri, você é um dos médicos, né, do UFC. Conta pra gente como é que foi a tua entrada, né, dentro do UFC como médico ali, responsável e tal, e hoje como você atua ali, qual a tua função dentro do UFC, né? Acho que a galera tem essa curiosidade, eu também tenho. Como é que tu chegou lá e qual o teu trabalho lá no UFC? Bem, primeiro de tudo, eu acho assim que eu cheguei no esporte, tanto no UFC quanto no Flamengo, porque eu sou um atleta frustrado, né? Então, assim, sempre tentei. Mas assim, luta também? Tu tentou, não? Luta também é tipo o esporte que eu mais praticava, jiu-jitsu, né? Luta, assim, mas nunca fui nenhum campeão, né? Nenhum craque. Eu acho que isso, assim, foi bom, né? Que eu falei, cara, eu quero ser campeão de alguma maneira, então que seja aqui na minha profissão, na minha carreira, né? Mas no MMA, no UFC, e aqui fazer uma referência e um agradecimento, que eu sempre faço isso publicamente, né? Porque eu digo, a ingratidão é um dos piores defeitos do ser humano. E se hoje eu estou no MMA e, consequente, no UFC, muito disso, óbvio que meu trabalho, tudo isso, minha capacidade técnica, mas muito disso eu devo a duas pessoas, Rogério Camões e Jorge Guimarães, o Joinha. Então, eu sou grato aos dois. Famoso Rogerão, né? Famoso Rogerão. Eu falo isso com o maior orgulho, né? Que é um cara assim que gosto como pessoa, como profissional. E ouso até dizer, não sei, né? Porque na vida não existe certeza, né? Não sei se Deus ia reservar alguma outra maneira. Eu sempre digo, né, que Deus usa as pessoas, né, para falar com a gente. Talvez eles foram usados para isso, mas é o que eu falo. Talvez se não fosse por eles, por essas duas pessoas, pelo Rogerão, Rogério Camões, né, e o Jorge Guimarães, o Joinha, talvez eu não tivesse no UFC hoje. Por quê? O Rogerão, né? Eu tinha meu primeiro consultório, eu abri em 2005, né? Não como se fosse hoje. Em dezembro de 2004, a gente inaugurou em dezembro de 2005, na X-Gym, numa academia que o Rogerão era um dos sócios, treinava lá no Recreio. E ele já me conhecia de nome, eu fazia um trabalho, né, em off com alguns atletas dele, né, que ele treinava muitos atletas ali de bodybuilding, né. Então eu comecei, pra você entender, na minha vida com atletas profissionais, né, eu comecei no bodybuilding. E, tá? Como é que a vida vai te dando, por isso tudo é um aprendizado, né? Então hoje, assim, muitos anos, né, que eu não atuo nada com bodybuilding, né? E só abrindo aqui um adendo, desculpa, tu estava falando dessa questão do conhecimento, da prática, do conhecimento científico, tá? O bodybuilder, a meu ver, é um local excelente para você testar algumas coisas. Exatamente. Onde você leva o teu corpo ao limite. Exatamente. E o seguinte, substâncias e tal, e dieta. E eles querem ser levados ao limite. Eles querem ser laboratório. Parece até que, tipo... É uma escola. E aí, o que acontece? O que eu fazia com eles foi um aprendizado muito grande para mim, que eu comecei a voar. Por quê? Na pesagem com os atletas do UFC, né? Então depois eu vou falar, porque a gente fazia isso, né? Quem, tipo, trabalha com bodybuilding sabe do que eu tô falando, né? Então, assim, esse processo de desidratação, de tudo, foi muito com bodybuilding. E aí, como começou no MMA, né? Então conheci eles, né, e tal. E o Joinha era paciente meu. O Joinha é um cara, assim, que eu acho à frente do tempo, né? Ele teve aquele jeitão dele e tudo, né? Mas é um cara, assim, com uma visão à frente do tempo. Isso foi em 2005, né? Mais ou menos. E ele me falou, tá no ano, qualquer jeito. Pô, Tonto, tem que me ajudar. Eu falei, fala, Joinha. Pô, a gente tava numa fase em baixa dos brasileiros. Não tínhamos nenhum campeão do UFC, nada, né? Ele falou, pô, a gente tá perdendo tudo. E ele é um cara que ele morava nos Estados Unidos e aqui.
Ele tinha uma equipe lá nos Estados Unidos, era Black House, depois a gente abriu aqui a Black House, e eu era o médico da equipe, para você entender onde começou. Ele falava, ele entendeu que não adianta ser lutador, tem que ser atleta, e a gente estava perdendo a parte física para os gringos. Ele falou, tá no ônibus, o que tu faz comigo tem que fazer com os caras puro suco, meu irmão, chega os gringos lá, puro suco, tamo uns negócios, aqui a gente tá ali, meu irmão. Tem que me ajudar. Eu falei, beleza, joinha, vamos te ajudar. Aí ele comecei a acompanhar os atletas deles, né? Eu me lembro como se fosse hoje um dos primeiros atletas, que é um cara que faço até hoje, falo até hoje, né? Isso em 2005 foi o Pedro Rizzo, né? E Pedro Rizzo chegou lá comigo, a gente nunca tinha tomado nem suplemento, né? Ele estava numa fase, eu falei, pô, antes de eu fazer qualquer coisa, eu tenho que entender, né? Porque eu nunca tinha lutado MMA, né? O treino de vocês, né? Então eu sou sempre assim... Eu acho que é assim que é o correto. Antes de você dizer o que tem que fazer, o que é o certo, o que é o errado, né? Como hoje eu vejo um monte ali de querendo cagar regra, né? Eu falei, cara, você tem que entender o que é para eu entender o que... E aí, né? Me lembro como se fosse hoje, comecei a avaliar os caras com bioquímica, e aí fui na luta com ele, e fui ver ali o aquecimento, fomos ali coletando, foi pra luta, perdeu a luta. Falei, joinha, tu fez um aquecimento aqui com o cara, com o Pedro, depois um dia ele vai contar essa história. Eu falei, a luta, o máximo que pode ter da luta são 15 minutos, que eram 3 rounds de 5. Máximo. Só que a luta pode durar 30 segundos. Tu fez um aquecimento de 45 minutos com um cara aqui. Ele lutou 3 lutas antes de entrar. Eu falei, isso aqui é o quê? GP? Ou é uma luta só? Morto, nível de atenção. E foi muito difícil eu mudar esses conceitos do controle de carga no MMA, que os caras achavam que sempre o mais é o melhor. Mas aí começamos, e depois ali, né? Tô falando dos primeiros que começamos. Foi o Babalu, que trabalha com joinha, Paulão, só a galera casca grossa, né? Casca grossíssima. E aí a gente começou a fazer esse trabalho com Anderson, Minotauro, Vitor, aí a gente abriu a Black House, que era uma equipe multidisciplinar. Então, assim, que o Rogerão e o Joinha, junto comigo, tivemos essa visão, vamos então aqui botar todas as especialidades aqui, ele vai fazer o treino de força aqui, ele vai fazer o treino de pano aqui, ele vai fazer o boxe aqui, a gente controlando as cargas, equilibrando, né, e eu fazendo isso, e aí, tipo, na Black House, né, só tinha cara ruim, que era tipo Anderson Silva, o Minotauro, o Feijão, Minotouro, Cigano, às vezes treinou lá com a gente, Zé Aldo, Jacaré, Paulo Thiago, né? Só cara fraco, né? Era elite, né? Eu me sinto realizado, né? Porque, assim, trabalhar com esses caras, né? Tipo, que aprendizado para mim, que honra, né? No fim das contas, né? E que são pessoas que hoje são meus amigos pessoais, todos eles, né? Então, assim, foi muito importante, né? E aí começamos a acompanhar eles e tal. E fizemos uma equipe muito forte. Então, assim, no momento, né, praticamente todos os campeões eram nossos, né? Assim, mudou de patamar o pé da letra, o trabalho que a gente fez com a suplementação, com tudo isso, né? E aí, eu falo isso, vou citar alguns nomes que eu acho que são importantes, né? Quando eu falo gratidão, muito importante. Em 2011, eu lembro como se fosse hoje, porque eu estava no pré-olímpico, com a seleção que estava lá, tipo, que era o Neymar, Casimiro, era o time, né? Tipo, o time fraco também, né? Tipo, o Lucas, né? Tipo, a gente disputando o pré-olímpico, né? Para a Olimpíada de Londres de 2012. E me ligou o Rogério Minotouro, me lembro como se fosse hoje. Falou, doutor e tal, não sei o que, né? Tipo, o pessoal do UFC quer fazer um evento no Brasil em janeiro de 2011. Eu lembro disso como se fosse hoje, porque eu estava lá com eles viajando, e a gente assistiu a luta do Anderson com o Vitor, estava eu, todo mundo, né, da galera da seleção, de madrugada na internet, né, não tinha essas coisas, né, não tinha combate, o caramba, e era madrugada, a gente, tipo, internet ruim, não sei o que, começamos a assistir, na hora do nocaute caiu a internet, né? Pô, que tá de sacanagem, Só cara. soubemos do resultado, todo mundo, porque acabou, perdeu, aí, tipo, terminou a luta, a gente nem viu, o Anderson me ligou. Falou, doutor, obrigado por tudo e tal, tipo, ganhei a luta, né, tava assim, acabando o vestiário, né, a gente perdeu, né. E aí o Rogério Minotouro, ele falou, ó, o pessoal do UFC tá querendo fazer um evento, me perguntou se eu conhecia alguém, se a gente conhecia alguém, falou com o Rodrigo também, falou com o Anderson, né, se a gente conhecia algum médico que tivesse experiência com lutas, com medicina do esporte, não sei o quê, a gente indicou teu nome. Não sei se vai acontecer alguma... Falei, ótimo. E aí, quando eles vieram para cá a primeira vez,
quem organizava era uma produtora local, que foi a Brasil 1, né? E depois ali virou MMX, depois MX, sei lá, mudou de nome, né? Foi vendido e tal. E o UFC perguntou a mesma coisa para eles. Pô, vocês conhecem algum médico do esporte? Ela falou, pô, a gente tem o Tanuri, porque eu já tinha feito ali a Big Rampa com eles, eu fazia, né, a etapa do Mundial de Surf, né, que eles que organizavam também, então tem uma históriazinha no esporte, né, então eu vejo esses caras hoje, né, os famosos internet, que falam, não, sou tipo especialista em medicina do esporte, mas tu trabalhou com... Não, eu trabalho com atleta de não sei o que, tipo, de, sei lá, pentátulo moderno, juvenil. Eu falei, pô, calma aí, bicho, então você, meu irmão, não leva mal não, né? Pô, leva mal não, né, bicho? Tipo, continue no Instagram contando as mentiras. E aí os caras falam no meu nome, eles falam, pô, que coincidência, né? Que tipo, situação ali, tipo, aí me ligaram, entraram em contato, falaram, a gente tá querendo fazer um evento aí e tal, que o primeiro evento pra cá foi em agosto de 2011, né? Queríamos que tu organizasse aí e tal, fosse médico responsável, veio o médico americano, né, o Jeff, né, que a gente fez uma amizade muito boa, né, pra tipo, coordenar e tal, tá ali. Os caras gostaram muito do trabalho, né, fomos, aí me convidaram pra gente construir junto, ajudar na construção da comissão atlética, porque não tinha, eu brincava, né, que o MMA tinha regra, era MMA, mas na parte médica era vale tudo. Quando chegou aqui, não tinha regra, não tinha controle de dopagem, não tinha tipo exame médico, não tinha, eu falei, pô, na parte médica... Como aí, doutor, não tinha doping na parada? Não tinha doping? Não, aqui não tinha nada, não tinha comissão, não tinha nada, não tinha regra, não tinha nada, eu falei, pô, não tinha nem médico, não tinha nem ambulância, evento. Mas já tinha divisão por categoria de peso já, né? Já, óbvio, né? Eu tô falando aqui no Brasil não tinha nada. Tá. Então aqui eu falei, pô, MMA na luta, porque na parte médica vale tudo ainda, né? É o pé da letra. Aí a gente criou a comissão atlética, inclusive nesse período foi muito difícil, né? Porque a gente foi botando regras e as pessoas achando que isso era para dificultar, mas na verdade era para preservar a saúde. Eu tive ameaça de morte, inclusive. Então, só uma pergunta. Então, essas regras hoje surgiu dessa tua participação aí, de criar possivelmente uma... Não, existiam as regras unificadas do UFC, aqui no Brasil não existia comissão atlética. Ah, entendi. Mas aquela questão de, por exemplo, não poder chutar o cara no chão, aquelas coisas... Isso já existia. Já existia. A gente não tinha uma comissão atlética brasileira para regulamentar o esporte aqui no país. Ah, entendi. Né? Entendi. E aí, né, eles me convidaram para tipo, ajudar a construir tudo nessa parte médica. E aí veio, né, o Giovanni Biscardi, que era um cara que estava envolvido e começou junto com o Cristiano Sampaio, que é o diretor hoje da Comissão Atlética, é um cara top. Então, assim, muito hoje da Comissão Atlética se deve ao Cristiano Sampaio, que é um cara, assim, acima da média e, assim, teve um trabalho ali incansável, né, para implementar isso, né? Então, realmente, ele é um cara, assim, acima da média. E aí a gente começou, né? Eles falaram, beleza, vamos deixar, né? E tal, então eu era, porque o médico que entra no ringue, para vocês entenderem, né? No octagon, é o médico da Comissão Atlética. Então você vê que hoje eu não entro mais no ringue, nada disso, eu entrava, né? Porque eu era o diretor médico da Comissão Atlética, né? E aí implementamos tudo, a coisa começou a rodar, e aí o pessoal da UFC falou, pô, ó, agora a gente quer o seguinte, isso foi em 2015. Começou aqui em 2011, em 2015 eles falaram, cara, a gente tem uma proposta para você. Eu falo, diga, a gente quer que você seja o médico oficial do UFC do Brasil, na América Latina, né? E também internacional. Só que para isso você vai ter que deixar o trabalho na comissão atlética, porque senão seria um conflito de interesse, o que é fato. E aí, como lá no Flamengo, né? A gente tinha um bom grupo de médicos na comissão atlética, que eu ajudei a formar com todo orgulho. Hoje o diretor médico da Comissão Atlética é o Fábio Costa, top, né? Lá da Bahia. Já tinha uma experiência muito grande, né? Quando eu chamei ele para o MMA, porque ele já trabalhava lá na Bahia com a equipe lá do Dória, né? Então, pô, já trabalhava com o Cigano, com o Minotauro, né? Com o pessoal lá. Ou seja, ele era uma referência em esporte de luta na Bahia, né? Já estava com a gente, né? Primeiro foi o Rodrigo Berlink, que é aqui do Rio, né? Então passei o bastão para ele. Após esse período, né? Passou ali para o Paulo, estava junto, e para o Fábio. Eu que estimulo isso, que eu acho que a gente tem que rodar dentro do grupo, todos eles, né? Então, assim, todos eles participaram, né?
Então, para você ver como eu tenho esse perfil de liderança. Eu falei, cara, não, tem que ser você e tal, que dá um respaldo para ele. Eu falei, não, eu já tive ali meu ciclo, como está chegando no final e outras coisas. Eu falei, agora, minha felicidade é ver que, tipo, eu estando fora, a coisa roda, porque eu formei profissionais e que são top. Assim, eu acho que hoje, a Comissão Atlética do Brasil, eu conheço todas no mundo, eu acho, sinceramente, que é a melhor comissão atlética que a gente tem, mais organizada. O Cristiano Sampaio é um cara assim, que faz um trabalho top. E a parte médica, os médicos são top. Cara, tem maior tranquilidade, assim, que eu sei que os caras têm uma experiência, assim, fazem um trabalho ali fenomenal, cara. Então, assim, eu não tenho essa coisa ali da posse, vou ficar... Eu tenho orgulho, cara, de ter participado disso, de ter implementado, de ter formado médicos e, assim, ver que hoje eles tocam isso com maestria é o meu sucesso. Eu fico feliz. E, assim, realmente, assim, eles estão tocando talvez melhor do que eu. E aí, né, saí, fiquei só no UFC, e aí a gente tem outras funções ali no UFC, então, na verdade, hoje eu coordeno eles na equipe, né, tipo, outras coisas, questões médicas, o atleta se lesiona fora, vem aqui, faz revisão, então, assim, tem uma infinidade ali de obrigações, de responsabilidades, né, no nosso dia a dia. Ô, doutor, aquela lesão do Anderson foi uma das piores que você já viu, assim, porque quando eu vi aquele chute, eu falei assim, cara, como é que esse cara... Eu falei, acabou, né? Mas depois o cara voltou, meu irmão, e enfim... Mas foi uma das piores que você já viu no MMA, assim, ou no esporte em geral? Porque foi bem... foi impactante, foi, exatamente. Não tenho dúvida, né? Assim, tu vê como é que a vida, né, nos reserva, assim, algumas situações, né? Que alguns anos depois, o Weidman, né, que é um cara top também, um baita de um atleta, né, teve a mesma lesão, né, que ele teve contra ele em outra luta, né, que coisa louca, né, cara? Então, assim, na vida não tem acaso, né, sei lá, né? Aquela lesão, eu estava lá na luta com ele, né? Ah, você tava lá Tava. Você acompanhou tudo ali do... Tudo, Caraca, tudo. sinistro. E para mim foi muito marcante, né, que eu estava lá. Minha esposa estava também na arena, eu estava ali embaixo, minha esposa na arena, né? Quando aconteceu isso. E ele tem uma confiança em mim muito grande, né? E nele a gente tem, assim, o Anderson, cara, pô, tenho ali hoje, né, a gente tá mais afastado, ele morando na Califórnia, Anderson, forte abraço, né? Tu é um ídolo para mim, né? Tipo, um cara que eu admiro, a gente tem ali um carinho, né? Um respeito ali muito grande, né? Vai criando relações, né? Infelizmente ele tá mais longe, né? Mas vira e mexe a gente se fala, né? A gente tem uma relação muito boa, um cara assim que... Para mim, difícil ter igual. Tecnicamente falando, como lutador, né? Com tudo que ele... Hoje é o que eu falo, cara. O MMA no Brasil é o que é, muito devido, né? A Minotauro, óbvio que teve os outros antigos, mas a Minotauro, toda a história dele, e muito Anderson Silva e Vitor Belfort. E a rivalidade que os dois criaram entre eles, os dois eram meus pacientes, quase se engalfiaram no meu consultório, uma vez os dois encontraram lá, né? Era boi Begara, né? Pra tu separar assim, vai ficar difícil. E essa rivalidade, então esses dois foram muito importantes. O Vitor até hoje, né? Tipo, como você vê, sempre ele estimulando, né? Tem essa coisa mais midiática, ele já tinha isso na cabeça, o Anderson menos. Mas a luta dos dois foi o que realmente, né? Eu até falo, Anderson, você deve muito ao Vitor, porque aquela luta, né, que eu acompanho os dois, né, tipo, naquele momento, os dois eram meus pacientes, eu falo, porque naquela luta, todo mundo assistiu aquela luta para ver o Vitor, que aqui no Brasil, muita gente não te conhecia. Eles ficaram de conhecer, tipo, no Brasil, que eu digo, que o Anderson lá já era um fenômeno, né, mas muita gente assistiu aquela luta para assistir o Vitor, né, e aí acabou que aquele desenrolar, né, e aí naquela hora da luta a gente veio, né, tipo, aquela coisa, E uma coisa que foi importante, né, que a gente botou na maca, levou ele, eu fui na ambulância com ele, né, participei da cirurgia com ele, né? E ele falava na ambulância, né, a gente imobilizou, eu lembro como se fosse hoje, né? Se ele estiver assistindo antes, ele vai lembrar disso. Que ele falava, doutor, minha perna, foi esporte, só perguntava isso, né? Tipo, foi esporte, né? Eu abri a imobilização lá, né? Falava, Anderson, fica tranquilo, tá tudo bem. Só que não, né? Sei, tá tudo bem. Só que a nossa função lá, né, naquele momento, é tentar, então, na ambulância estava eu e o Anderson somente, né? Aí a gente foi até o hospital e eu tentando acalmar ele, né? Ele só perguntava, minha perna, é exposta. Eu não sei porque às vezes os caras cismam com essas coisas, né? E eu olhava, não, tá tudo bem, né? Só que não. E a gente indo, né? Na ambulância, fomos pra lá.
E operamos, colocamos haste, chegamos lá, né? Tudo, enfim. Teve um resultado, assim, fenomenal. Foi realizado pelo Dr. Steve Sanders, né? Tipo, que era médico, deve ser também ortopedista top, né? Lá dos Estados Unidos, lá de Vegas. Só que quando um atleta, né, vem de uma lesão dessa, gravíssima, a gente tem que entender que não é simplesmente você, tipo, ele está medicamente liberado é uma coisa, ele está mentalmente desbloqueado é outra. Então, assim, como eu falo, a mesma coisa. Vai acontecer de novo, o cara já começa a dar... Então, assim, Anderson, né? Fenômeno, todo mundo olha, cara, é um ser humano, então a gente tem um ser humano. Então, você olha, você perde a segurança. Então, todo esse trabalho tem ali atletas que sentem mais, outros menos, né? Então, assim, todo esse trabalho, imagina, foi uma cena impactante o cara ver. Aí eu lembro que depois, por exemplo, né, ele ficou um tempo sem conseguir assistir luta. Nós dele de outros, né? Porque ele via chute, ou seja, via vir aquela imagem na cabeça dele, a dor, tudo isso, né? E foi um cara que se superou, né? E foi depois, assim, realmente, assim, eu acho que ele, com a situação que ele tinha naquele momento, sendo o Anderson, muitos não teriam voltado. Por isso que eu falo, as pessoas julgam coisas, né? Meu amigo, não, tipo a última luta do Anderson, não gostei. Meu irmão, tem 45 anos e tá entrando num cage que quando entra ali, tu fecha a porta e só sai um. Qual o cara que teria essa coragem? Então, assim, as pessoas tendem sempre, né, a ver de uma maneira, de um outro que eu falo, fenômeno. E outra coisa, as pessoas criam uma bolha também, porque o cara ele já era um super campeão conhecido e tal, e a coisa aconteceu com ele, né? Então, assim, isso impactou mais ainda, porque você fala, cara, como é que isso vai acontecer com Anderson, campeão, um cara que tem uma estrutura, um cara que tem tudo. De repente chutou, porra, barra de ferro ali, não aconteceu nada, cara, né, cara? Foi realmente complicado, cara. Eu queria te perguntar um negócio, depois a gente pode voltar nesse lance do Anderson, mas uma coisa aqui que, eu queria ver a tua visão médica da situação. Aí eu como leigo, eu gosto do UFC, eu me amarro, mas tem uma coisa ali, Tanuri, que eu queria perguntar, tu falando da comissão de atletas, se isso já foi discutido. O atleta, quando ele vai ao chão, ele toma um golpe forte, ele cai, normalmente desacordado, tem aquela coisa do cara continuar batendo, né? E o árbitro, ele entra ali. Só que o que a gente percebe? Não existe um padrão nessa porra do árbitro entrar. Tem árbitro que já entra e já interrompe a luta, né? E tem árbitro que deixa o cara, meu irmão, bater em cima. E a gente percebe que você tomar uma pancada na cabeça, como o cara toma, e a gente olha que o cara toma pancada e ele ainda baixa a cabeça no chão, né? Porque o cara fica ali... e o árbitro só vem depois do terceiro, quarto, quinto soco. Pergunta, isso poderia ser evitado? Ou você acha talvez o árbitro pode criar mais problema ainda, porque o atleta pode falar, pô, mas eu tô bem, como é que tu interrompe a luta? Qual a visão médica e como a comissão vê isso, cara? Porque eu vou ser honesto, como leigo do UFC, eu não sou lutador. Né, cara, tem muita luta que o cara poderia ter entrado antes e enquanto não morrer alguém, eu acho que a minha impressão, acho que os caras não vão parar com isso, né? O que tu acha dessa situação aí? Os caras deixarem bater. Não tem a menor dúvida, né, que o que eu acho é diferente do que você acha, né? Sim, porque sim. quem tá em casa no sofá assistindo e depois ali, tipo, comentando é muito mais fácil, que é o famoso engenheiro de obra pronta, né? Sem dúvida. Às vezes eu vejo o comentarista e fala, depois que o jogo acabou, pô, o treinador fez cagada nessa substituição. Óbvio que o treinador fez aquela substituição achando que o cara ia dar resposta. No fim do jogo, como o cara, ele também falou, pô, que cagada que eu fiz, que eu botei o cara, meu irmão, tipo, o cara não deu a resposta, mas, ou seja, é óbvio que, né, então depois que aconteceu, se eu soubesse que o cara não ia dar a resposta, eu não tinha posto ele, né, mas é óbvio que, pô, mesma coisa disso. Então, primeiro, para você entender, né, são frações de segundo. E óbvio que erros podem existir, até porque a gente está falando de uma questão humana. Tem uns que tem, como você falou, você já está cascudo, que você falou para mim. Tem uns que têm uma experiência maior, tem outros que têm menor. Tem uns, por exemplo, né, alguns atos que conseguem já antever. Tem outros assim que esperam, né, pagam para ver. E óbvio que, tipo, é um limiar muito tênue, porque como você falou, né, imagina interromper uma luta também antes. Isso impacta o atleta, a luta dele, bolsa, o evento. Então, assim, as decisões, você por colocar isso na mão do árbitro, com tudo isso envolvido, e onde você tem que ter uma tomada de decisão, igual eu, quando tenho que interromper uma luta, alguma coisa, em frações de segundo, e em público, toda a TV te olhando ao vivo, amigo. Agora, né? Dito isso, tá? Dito isso,
qual que é a orientação, né, da comissão atlética para os árbitros, inclusive? É muito ruim você parar uma luta antes do momento que deveria parar, mas é muito pior você parar depois. Então, a orientação da comissão atlética, tenho certeza que se for perrar, sempre erre para menos. Porque assim, é muito ruim tu parar uma luta, né, antes do que deveria, mas é muito pior tu parar depois. Mas vamos aqui fazer uma analogia, que sempre me perguntam também. O que tipo é mais violento? Que as pessoas têm essa questão de achar que o MMA é violento, né? É um esporte de combate. Tem um impacto, a imagem é mais impactante, talvez por causa do sangramento. Então, se você me perguntar o que é mais violento, a minha opinião, o que é mais violento, o MMA ou o boxe, por exemplo? Eu acho que é o boxe. Eu acho não, os números falam. Por quê? Para você entender agora. Pô, agora bugou, hein, doutor? Agora bugou, hein? Por quê? Primeiro, boxe, né? Todos os golpes estão da cintura para cima. No MMA, eu tenho tipo chute na perna, outras coisas. No MMA, eu tenho outras maneiras de acabar a luta. Finalizações, né? E no MMA, um nocaute, um knockdown encerra a luta. No boxe, o cara vai a knockdown, levanta, espera e muitas das vezes ele não está recuperado e pancada de novo. Então o que acontece? No MMA tem aquela imagem que parece, porque tem o sangramento, né? Então tu olha, tu vê que a maioria das lesões são superficiais. Então se você pega, por exemplo, a lesões graves, que eu digo, fraturas, lesões ligamentares, no MMA não é modo que no futebol, por exemplo. A maior parte são lacerações. Então, assim, são cortes, não sei o que, sangra, o cara fica ali, imagina, é aquela imagem que talvez pareça que é mais impactante. Pô, o octógono fica vermelho, assim, doutor, por sujo, mas não assim, tem a menor manchado. dúvida que, por exemplo, o boxe é um esporte que é mais, eu acho, assim, que gera mais trauma do que no próprio MMA. Então, assim, as pessoas veem de uma maneira, assim, que às vezes não é 100% correto, né? Mas então isso já foi pensado. Isso que você colocou aí, mais ou menos é o que eu imaginava. Pô, se o árbitro errar, que o cara poderia continuar, pô, vai pegar mal e tal, mas, pô, se o cara deixar o cara bater e isso pode agravar muito um caso, isso não só foi pensado, como isso é a orientação das comissões técnicas para os árbitros. Então, se for errar, erra para menos. É ruim o erro. Isso que eu digo, o erro é sempre ruim. Entende o que eu tô falando? Alguém vai ser então é péssimo, né, você terminar uma luta antes do que deveria. Mas é muito pior você terminar depois do que poderia. Mas, mesmo com tudo isso, óbvio, né, que assim, alguns erros podem acontecer. Mas o que eu digo é que você não vê, apesar disso tudo, lesões graves, né? Você conhece algum lutador de MMA, né, que ficou incapaz, que tem uma lesão que não voltou a lutar, que tipo, não é o dia a dia. Então assim, por quê? Uma coisa é o seguinte, né? Uma coisa é... no boxe, em longo prazo, a gente tem vários casos. Não só a gente tem vários casos, como hoje, né? Isso é relatado na literatura médica, tem um nome, é a demência pugilística. Então, tem até um nome essa doença, então isso é um fato que a gente tem, como tinha muito no futebol americano um tempo atrás, onde eles começaram a fazer um trabalho, né, de uma ressonância magnética funcional, que aqui no Brasil é desconhecido, mas que por quê? Quando um atleta, né, tem uma concussão, aí você vai lá e faz aquela coisa para inglês ver. Não, vou lá, faz uma tomografia e tudo. Uma tomografia, ele está fazendo uma imagem anatômica. Então, às vezes, eu não tive uma lesão anatômica, anatomicamente ela bem, mas eu tive uma lesão funcional. Isso eu só consigo ver com uma ressonância funcional. Isso no Brasil quase não faz. O que é uma ressonância funcional? Você está fazendo uma ressonância cerebral e o paciente está fazendo alguns exercícios de memória, ou seja, o cérebro está trabalhando e você vê a função, se as funções foram afetadas ou não. E aí, por exemplo, o que as pessoas acham, né, que tipo, tô aqui à toa, né, como falo, não, realmente tipo, foi um acaso, né, demorou só 20 anos, né, então, por exemplo, acho que foi em 2015, se eu não me engano, até 2016, eu fiquei uma semana, né, lá no TB12, que é o instituto do Tom Brady, conheci ele, fui lá exatamente para isso, né,
A gente se conheceu, enfim, através de pessoas em comum. Tem que me sentir realizado, né? Vim do nada. Então, assim, né? Não, não foi, se a gente for contar aqui, né, doutor? Tem vários outros rolés aleatórios que você deu aí, né? Exatamente. Tem, pô, meu irmão, tem Real Madrid, tem Barcelona, tem vários outros rolés aleatórios aí. Fiquei uma semana lá com eles para tentar, né? Não, isso foi antes, porque foi antes de 2015. Quando eu era chefe, eu tentei tratar esse Flamengo, que eu assumi como chefe do departamento médico em 2015, né? Ou seja, só como chefe, eu tô há 7 anos, né? E ali o outro chefe, na época que estava, não deixou eu trazer, que eu fui lá exatamente para estudar isso, a concussão, né? Esses traumas, por quê? Você vê que isso foi em 2013. Hoje em dia isso é batido pra caramba, né? Tipo, na FIFA tem protocolo de 2013 querendo fazer as pessoas aqui me boicotando. E aí eu tive um aprendizado lá com ele, que ele me falou, sempre que eu digo, né, que a gente está falando para mim, informação não ocupa espaço, cada pessoa deixa uma marca, né, de aprendizado. E o Alex Guerreiro me falou um negócio que eu lembro até hoje na minha vida, eu vou te dizer que foi quando tipo tudo mudou. O meu entendimento sobre essa questão de concussão cerebral. Então ele era um fisiologista, né, tipo preparador físico pessoal do Tom Brady. Tom Brady, quando foi ali, né, para o Patriots, levou ele. E aí começou a fazer esse trabalho e a NFL contratou ele. Então, por exemplo, todo atleta, né, que passava por uma concussão tinha que passar por uma avaliação com ele primeiro, né? Lá no Patriots, ele tinha aqui o estádio, né? Não sei se você conhece lá, mas, pô, tipo, a coisa mais linda que tem no complexo deles. E tinha clínica aqui, né? Porque tem ali um complexo de lojas, tudo aqui no entorno do estádio. E tinha clínica aqui do Tom Brady, né? E aí os caras do time que tinham a concussão tinham que passar na clínica lá para fazer a avaliação e treinamento. E aí que chegava lá, foi aquele tipo, quando a gente entendeu, né? Isso foi em 2013, agora eu estou lembrando o ano, foi exatamente em 2013. Eu nunca tinha ouvido falar em ressonância funcional e tudo, aí ele me explicou para a gente ver a função, né? Para avaliar se teve, tipo, não um déficit anatômico, mas funcional. Outra vez em 2013, estou falando de 9 anos atrás, né? Tipo, ó como é que eu quis trazer para cá, as pessoas boicotaram, né? E agora, tipo, é o assunto mais falado na FIFA, de concussão, porque toda hora tu dando cabeçada em bola, caramba. E ele me falou assim, né? E aí, mas aí o que tu faz? Eu falei, não significa que o cara não possa voltar a treinar. É igual uma fisioterapia, né? Tipo, o cara vem aqui, faz exercício de equilíbrio, velocidade de reação e tal, bababá, memória e tal, não sei o quê. Eu falei, mas pô, bicho, tipo... Aí ele me falou, né? O Alex Guerreiro, né? Como se fosse hoje, ficou marcado para mim. Por isso que eu digo, sempre pesco umas coisas, né? Não falei isso para ele, né? Se ele estiver me ouvindo aí, né? Ficou marcado isso. Ele falou, doutor, deixa eu explicar uma coisa, né? Quando um jogador teu lá do futebol tem uma lesão muscular e tal, tudo isso aqui, você não faz uma fisioterapia para ele voltar mais rápido, para você não ter uma fibrose, para você ter uma qualidade muscular melhor? Eu faço. Ele, então o que você não vai fazer para o teu cérebro? Uma fisioterapia para você melhorar uma lesão cerebral. Eu falei, pô, sou um idiota mesmo. Você está 100% correto. Como é que a gente não tinha essa visão, esse conceito? Por quê? Ele falou, no atleta, eu fazendo esse trabalho, eu melhoro, por exemplo, a velocidade de reação, que eu posso ter um pequeno déficit, né? Ou seja, como fica uma sequela numa lesão muscular, na fibrose, você fica. E ele falou isso num atleta de alto rendimento. É aquela diferença do atacante chegar na frente do zagueiro, por exemplo. Mas será que essa limitação de se pensar assim, porque na ressonância tradicional você não via a lesão? Na ressonância tradicional você não vê, porque você faz um exame anatômico. Então eu estou buscando alteração anatômica. Se não tiver alteração anatômica, você não vê. Às vezes você faz uma tomografia, está normal, mas funcionalmente não está. Então, por exemplo, por mais que você tenha ali um exame anatômico, vou dar um outro exemplo para talvez ficar mais fácil, que aqui no Brasil que eu vou falar, muitas pessoas no esporte já usam tudo isso aqui, termografia, né? Vira e mexe, chega lá no meu consultório, né? Paciente com 5 raio-x, 3 ressonância, o caramba, né? Fala, pô, doutor, já fui em 2, 3 médicos, o cara fala que eu não tenho nada, né? Que sei o quê, que isso é normal, assim, o básico, né? Tipo, aquilo típico do médico. Não, faz um reforço, né? Mas que reforço? Pô, do que, meu? Tipo, o cara veio reforço. Faz um reforço, que você precisa. Então eu falei, beleza. Mas eu tenho dor. Então vamos raciocinar, né? Aí eu faço uma termografia, eu vejo que tem alteração inflamatória, né, de temperatura, ou seja, que funcionalmente tem alguma alteração. Quando vou dar um exemplo no joelho, né?
faço uma ressonância de joelho. O paciente está ali deitadinho, parado, sem tipo nenhum movimento, sem nenhuma sobrecarga. Eu estou fazendo uma análise anatômica. Às vezes ele não tem um problema anatômico, mas ele andando tem um desvio de eixo, tem uma biomecânica ruim, sobrecarrega outras estruturas, gera um processo inflamatório, traz dor. Isso, o exame de imagem normal não vai mostrar. Aí você faz, por exemplo, uma termografia. Eu só estou fazendo analogia, tem várias outras maneiras, vários outros testes, mas só para que as pessoas entendam. Aí eu faço uma termografia, eu vejo que tem alteração, né? De temperatura, de imagem. Tu fala, cara, tá inflamado, tem motivo para você ter dor. Tá aqui, então, assim, por mais que na ressonância, é a mesma coisa que eu estou falando isso, por exemplo, na ressonância funcional. Às vezes você faz uma tomografia, anatomicamente tem nada, mas funcionalmente teve déficit. E isso pode, alterar a tua visão periférica, às vezes a velocidade de reação, e que isso, para um atleta de alta performance, faz uma diferença, né? Tano, aproveitando que tu tá falando de termografia, aproveitar esse assunto aí que eu acho que é interessante, a termografia entrou forte no esporte, né? Hoje, assim... E um monte de gente faz sem saber o que tá fazendo. Exatamente. Né? Então, hoje tem sido utilizado. Esse é o problema. Mas isso como ferramenta lá na sua realidade, né? Hierarquicamente falando, né? Eu sei que ele é apenas mais uma informação que vai entrar, mas... Por exemplo, se você tem uma alteração na sua termografia, mas você não tem, por exemplo, marcador bioquímico ou sintoma ou outra coisa no atleta, qual a hierarquia da importância do dado da termografia na tua tomada de decisão, por exemplo, de redução de carga ou de tirar o cara do jogo? Vamos lá. Primeiro de tudo, né? A hierarquia, para mim, a clínica é sempre soberana, né? Então isso é importante demais. Demais. E a termografia, primeiro, né? Tem algumas nuances, assim... Um exame, quando as variáveis são fixas, ele fica mais reprodutível. Então, o que significa? Para que eu tenha um exame que eu use esse comparando, primeiro, ideal que seja sempre o mesmo avaliador, que eu esteja examinando nas mesmas condições de temperatura. Então, para primeiro eu ter um exame que o cara chega lá e faz uma termografia, tipo... Às vezes o cara está com um edema e, por exemplo, dá uma imagem hipocaptante, fala, não tem nada, aqui não, e lá que está a lesão, que eu já tenho um edema e, consequentemente, não passa... Então, assim, você tem que juntar todos os dados para te auxiliar na tomada de decisão. Eu acho que os dados servem para te auxiliar na tomada de decisão. Então, assim, como você falou, hierarquicamente, a importância e tudo, né? Eu acho que cada uma tem, se você perguntar para mim, né? Eu acho que a bioquímica do esporte metabolômica, né, que é algo que assim, ainda tem muito pouco aqui no Brasil, né, fora, para mim, vai ser o padrão ouro de controle de carga interna, né? Você pode usar a termografia, né, para você controlar a carga interna, mas assim, eu gosto de usar a termografia muito também para você fazer acompanhamento e diagnóstico de lesão músculo-esquelética. Eu acho que para isso é muito interessante, né? Para controle de carga, você tem que estar muito habilitado para isso. Então, assim... É difícil dizer isso hierarquicamente, né? Por quê? Depende do quanto isso é reprodutível e da tua experiência com isso. Vamos dizer que um cara que não entende bioquímica e faz termografia há 10 anos que tem ali, cara, ele vai conseguir me entregar mais na termografia do que talvez na bioquímica. Na verdade, eu vejo a termografia, assim, me corrija se eu estiver errado, se você consegue gerar uma reprodutibilidade da imagem, né, do teste em si, você vai comparar... o jogador, ele com ele mesmo, na verdade, né? Os diferentes momentos, às vezes tu tá vendo um quadro de inflamação e tal, mas você fala assim, mas não tá tão diferente do que tava aqui, ou seja, ele não piorou, ele não melhorou, ou seja, você começa a comparar o mesmo quadro, você não tem um padrão de inflamação, mas daquele jogador você sabe que teve alteração. Então, isso, quando você tem uma ferramenta que ela é reprodutível, na verdade, ela não é fidedigna, ela é reprodutível. Ela não tá te mostrando a realidade da quantidade de inflamação, mas ela tá te mostrando o comportamento dela. Então, ela entra com mais uma ferramenta aí. Coisa que a bioquímica também acaba sendo, por exemplo, a CK, que era muito utilizada como marcador de dano, né? Hoje o pessoal fica meio pé atrás com ela ainda. Tu ainda gosta muito aí de usar a CK como um elemento de marcador de lesão musculoesquelética. Vamos lá então, né? Primeiro de tudo, a gente tem que sempre comparar o atleta com ele mesmo. Sim. E você vê, né? Quais são dos primeiros erros? Que você falou isso aí e tipo não citou o que é mais importante, né? Para você ver que já é o primeiro erro, né? Então assim, sempre ele com ele mesmo. Para eu comparar ele com ele mesmo, primeiro eu tenho que ter o basal dele. Eu tenho que ter uma curva de normalidade. Eu tenho que tipo ter várias imagens térmicas para eu criar uma curva térmica com um padrão dele. Não, que eu falava, o cara sentiu alguma coisa, vou avaliar. Beleza, eu tenho que ter o padrão dele normal. Então, primeiro de tudo, esse é o mais importante, né? CK.
Quando eu falo de enzimas, quando eu faço uma avaliação de secar, o que eu estou querendo avaliar com secar? Vocês que são da área, me diz aí. Lesão, né? Tecido muscular, né? Será? Seria dano? Também pode ser. Primeiro de tudo, né? Lesão que eu falo no tecido, né? Primeiro de tudo, quando a gente avalia uma enzima, uma bioquímica, a secar eu estou avaliando um sistema energético, fosfagênio. A atividade enzimática que você está avaliando. Onde ela está mais atuante, né? Então, primeiro tem que entender qual é o sistema energético envolvido, para ver o tipo de enzima que eu vou estar avaliando. Então, por exemplo, se esse meu paciente trabalha, né, num sistema fosfagênio, ATP-CP, ou anaeróbio alático, que são todos ali sinônimos. Secar vai lá em cima. Não é que vai lá em cima, é um bom marcador. Sim. Tá. Se eu estou avaliando o metabolismo esporte dele, é um glicolítico, lático, a secar o melhor marcador, só para a gente criando raciocínio lógico. Não é. Primeiro eu tenho que saber o que eu estou querendo avaliar. Depois, o momento. Mas e no futebol, cara, que a gente tem um mix de sistemas misturados, né? Eu vou explicar, né? O futebol, por isso que eu falo, é um desafio. Eu vejo um monte de cara falando balela, não faria isso. O futebol é um dos poucos exercícios que ele envolve todas as valências físicas no mesmo esporte. E sempre que eu treino uma valência é em detrimento de outra. Então, por exemplo, o bodybuilder é mole. Trabalha tudo em sistema fosfagênio. ATP-CP, estímulo, recupera, ressíntese de ATP, estímulo, recupera, ressíntese de ATP, é ridículo. Tá? Só tem um sistema energético envolvido no treinamento. Eu consigo todo dia, eu sei qual é o sistema energético envolvido, eu sei qual é a coisa, ou seja, eu vou só estimulando. Dito isso, eu tenho que saber o momento, tá? Que eu vou chegar a tudo isso para você entender. O momento que eu estou avaliando. Em que sentido? Eu quero avaliar o secar. Por isso tem vários erros. Primeiro tem que saber o que tipo eu estou procurando, o que eu estou avaliando. O momento. Qual que é o momento? Porque, por exemplo, o secar, você tem um pico plasmático em torno de 24 a 48 horas. Então, se eu fizer logo pós-atividade física, é um péssimo marcador. Mas, por exemplo, se eu quiser avaliar um LDH, um PCR ultrassensível, é um ótimo marcador logo após. Então, primeiro você tem que entender o que você está avaliando, o momento e o que pode causar um aumento de uma enzima. Então, por exemplo, quando eu tenho um aumento de uma enzima, né? Estou coletando aqui no teu sangue para fazer uma medida indireta de algo que está acontecendo ali. Então, tenho minha fibra, minha célula muscular. Se eu tenho um estresse, ela está trabalhando mais, eu aumento a permeabilidade, eu vou ter mais secar. Isso não necessariamente significa uma lesão. Se eu sou um indivíduo que tenho mais massa muscular, secar está dentro da fibra muscular, então, consequentemente, é esperado que minha secar sempre dê mais alta, meus exames que eu tenho mais. E tem vários outros fatores, aí onde você cruza as informações para você entender, que aumenta a secar. Então, às vezes, chega lá, por exemplo, o cara, né, que não é incomum no esporte, tem alguns atletas que têm esse vício, tomou uma injeção de anti-inflamatório antes no jogo. Aumenta a secar pra caramba. Aí tu chega lá, por exemplo, a secar tá muito desgastado. Não, tomou uma injeção. Chegou ali, por exemplo, o secar aumentou pra caramba, tomou um tostão. Um trauma direto. Né? E aí você, tipo, com a termografia, consegue avaliar. Então, assim, para você ver como, tipo, tem várias variáveis, então você tem que entender. E a última questão, como você disse, eu tenho que sempre avaliar ele com ele mesmo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Que não é só, tipo, o valor que eu tenho, mas como, tipo, o teu corpo lida com isso. Em que sentido? Por isso que é sempre ele com ele mesmo. Tive um pós-jogo, eu tenho 2 atletas, né? Jogaram os 90 minutos igual não sei o quê. Tem um atleta que está com a CK 1.200 e o outro com a CK de 800. Qual que você acha que tipo teve um maior desgaste, né? Que tipo sofreu mais, foi maior desgaste muscular? É o que você falou, tem uma opção de coisa por trás aí que a gente vamos lá, ó. Você tende a acreditar que é o que teve um 1.200. Fizemos com 24. Aí em 48 horas a gente refaz. Esse que estava 800 foi para 600. E o que estava em 1.200 foi para 600. Quem é que está sentindo mais? O que teve a menor queda, com certeza. Eu lembro lá, doutor, na época que eu estava lá, né?
Entende o que eu tô falando? Tinha um atleta que o basal ele ficava só 1.100, 1.800. 1.100, 1.800. Eu falei, cara, você cada esse monco não baixa nunca, bicho. Mas era tipo o basal dele, né? Era o basal dele. Se você secar interessante, só contar uma passagem rápida. Quando eu tava... Aí junto isso, só terminar aqui o raciocínio. Não esquece essa pergunta, não. É que você me perguntou, ainda usa hoje muita CK? Que por isso que hoje você tem várias outras enzimas, então a gente usa LDH. Eu uso, por exemplo, né? Hoje a gente tem aparelhos lá de point of care, né? A gente tem até uma pequena espectrometria, né? Que eu consigo fazer tudo isso. Então, por exemplo, tem um outro índice que eu uso muito, né? Que é interleucina 6 e GF1. Então, por exemplo, interleucina 6, porque esses eu consigo logo após a atividade física muito rápido. Mas, por exemplo, para isso me ser um parâmetro, eu tenho que avaliar antes da atividade, porque não adianta o depois, porque eu quero saber o quanto que aumentou. Se eu não fiz antes, então, por exemplo, tive um aumento, né, grande da interleucina 6 ou do PCR ultrassensível, pode fazer também, né? Teve um impacto inflamatório, né? Teve um efeito de treinamento. Beleza. Isso veio acompanhado com aumento de GF1? Ótimo. Ou seja, mostrou que eu tive efeito do treinamento e o reparo tecidual está vindo junto. Fiz o treinamento, por isso que eu tenho que avaliar antes. Alterou muito pouco a interleucina e tal. Teve pouco impacto esse teu treinamento. Por isso que às vezes, né, isso é ótimo. Aquele cara que tá lá, não sai ali, tipo, não consegue perder, treina, já é um treino de manutenção. Tu faz isso e fala, cara, você não está gerando carga inflamatória, então não tem adaptação metabólica. Você está num treino de manutenção. E se eu parar de treinar? Piora, com certeza. O nome já diz, manutenção, você está mantendo, mas você não está dando danho. E se eu, por exemplo, né, aumentei muito minha interleucina e tipo, não tive esse acompanhamento, né, de GF1, por exemplo. Está sendo demais. Você está gerando mais processo inflamatório do que você está conseguindo ter reparo tecidual. Existem outras tipo relações, como o TC ratio, né, relação testosterona-cortisol, mas isso é médio e longo prazo. Isso não me dá um efeito imediato e, consequentemente, eu quero efeito imediato. Por quê? Para eu ter minha intervenção, que é o que é importante. Uma coisa é você avaliar, né? 70% dos profissionais não sabem avaliar. Aí a segunda é você saber interpretar aquela avaliação. 90% deles não conseguem interpretar. E a última é você ter uma intervenção em função daquela avaliação. Fala, beleza, deu isso, eu sei que está tipo dizendo que gerou estresse, que tá mal. Beleza, o que eu mudo aqui no meu treino? O que eu faço de intervenção alimentar? 99 não sabe. Aí sobra um. Então, como é que o esporte não é fácil de você... Então, você tem que entender o que você quer avaliar, você entender, qual que é o melhor CK? Existem várias outras hoje. Que sistema você quer avaliar, qual o momento da sua coleta e o que isso vai te trazer de intervenção prática. Deixa eu perguntar, Tanuri, tu mencionou da bioquímica, eu concordo contigo que é um avanço, né, que a gente, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta absurda, só que se a gente pensar na questão logística, não é uma coisa tão simples de fazer. Deixa eu te perguntar, tem algum red flag lá que você utiliza, que você fala assim, porque assim, vamos no elenco de 30 jogadores, né? Na minha época, não sei se você ainda tinha aquele Yellow Spring, né, que se fazia ele rapidinho, só que ele não faz várias medidas, que algumas medidas de fato tem que ser em nível laboratorial. A pergunta é, como é que é? Segura a pergunta, só para eu responder aqui o negócio. À vontade. O áudio saiu, hein? Ficou bom. Era bobeirinha. O Thiago Mata aqui. Grande Thiagão teve aqui semana passada. Semana passada não, né? Não, que semana passada? Quarta-feira, Quarta-feira, cara. Teve aqui Thiagão, ele falou assim, pergunta se alguém no Flamengo usa ultrassom para auxiliar no diagnóstico e acompanhamento de lesões musculares. O Thiago é um especialista na área de ultrassom também. Fala, Thiago. Ótimo você falar isso, né? A gente utiliza, assim, eu acho, assim, o ultrassom um ótimo exame, né? Não sei se tu conhece o Thiago da Mata, ele é um Conheço, doutor. Top. Quem é que não conhece o Thiago, né? Se o cara que não conhece o Thiago é porque, tipo, não estudou muito ali na área, né? Mas tem pessoas, né? Top, não tem a menor dúvida. E o que o ultrassom, o que tem de ganho, de benefício e de dificuldade? Depois você volta aí a tua pergunta que eu estava respondendo. Sim. Primeiro, examinador dependente, né? A ressonância é um exame muito sensível e pouco específico. Te mostra um monte de coisa que não necessariamente tem clínica. E aí, por exemplo, você tem que entender o seguinte. Eu pego ali, um atleta meu teve uma lesão grau 3, um arrancamento, que a gente já teve alguns. Você faz uma fibrose ali, é um tecido diferente. Daqui a 10 anos eu faço ali uma ressonância, vai aparecer como se fosse uma lesão. Você faz a fibrose sempre pós-atividade física, aumenta o edema e tudo. Aí o cara que não conhece, o radiologista que nunca viu, não sabe histórico também, coitado. O cara não tem culpa, né? Vai colocar a lesão ali. É o que ele está vendo na imagem.
Então, primeiro, ultrassom, você tem essa dificuldade do examinador. É legal comentar isso porque é muito engraçado, né? Na academia a gente recebe muito cara com, pô, tô sentindo uma lesãozinha aqui no ombro, desconforto, aí o cara faz, tá sentindo esquerdo, ele vem com o laudo do direito, meu irmão. 3 páginas de laudo com tudo quanto é lesão, o cara tá sentindo alguma coisa? Não, pô, meu irmão, então vambora, porque, porra, na imagem ela vai trazer o que ela tá vendo. Óbvio. Só que aquela questão... Essa lesão está associada com uma limitação funcional? A ressonância, eu até brinco, né? Fazer uma analogia que é mais ou menos isso. Você pega ali o PET, né? Hoje em dia você pega esses iPhones, né? Tem uma câmera ultra, não sei o quê, tipo 4K. Se eu chegar e tirar uma foto pertinho da cara do PET, vai ver que ele é feio pra caramba. Cheio de ruga, não sei o quê, pele oleosa, cabelo branco. Mas você olha ele de longe, você vê que tipo, ele não é tão feio assim. Parece até um super-homem, né? É ruim. Clark Kent, né? Calma aí, ó. Então, aqui, assim, ó, olha aqui, ó. Se eu pegar e botar ali na cara dele, vai aparecer uns pés de galinha, vai aparecer ruim, vai tipo o dente aqui meio podre. Mas assim, de longe você vê que ele não é tão feio, né? Então a ressonância é a mesma coisa. Um exame de ultrassom, você tendo um bom radiologista do esporte, que não é fácil, por incrível que pareça, eu consigo fazer exame dinâmico. Eu consigo estar com ultrassom, eu consigo estar fazendo contração, eu consigo pegar o cara, tipo, então vamos lá, bota na esteira, fala, como a gente faz? Quero ver se está se gerando um transudato, exudato, voltou, vejo, está vendo líquido. Então, assim, ele me proporciona situações que a ressonância é um exame estático. Ele me, tipo, você tendo essa habilidade, ele me proporciona fazer exames dinâmicos. Então, por exemplo, vi uma imagem, né, na ressonância, parece que, vamos lá, o cara contraindo força. Fala, cara, tá vendo que isso aqui é um achado. Então, o ultrassom eu acho uma ótima ferramenta. Felizmente está em desuso agora com a ressonância e tudo, porque depende ali do radiologista, do examinador, mas tendo, assim, um ótimo recurso. E, assim, a gente consegue usar no dia a dia. Chegou o cara, eu tenho lá, a gente tem um aparelho de ultrassom no Flamengo, né? Então, pô, chegou um cara lá, tipo, consigo, tipo, ver antes do treino, depois, pós, então, assim, te dá esse dinamismo também, né? Entendi. A minha pergunta, Tanuri, que eu tinha feito era mais uma questão operacional. Você falou da bioquímica, ela é importante, mas se a gente pensar, cara, na medida aí de alguns marcadores agudos, tu tem um elenco lá de 20, 30 jogadores, cara, como é que é feito essa escolha de determinadas enzimas que você vai medir e tal no elenco de 30? Porque não dá pra medir todo mundo. Como é que você separa? A gente faz todo mundo. Todo mundo? Faz todo mundo. Pós-jogo, por exemplo, não em todo mundo. É todo mundo. Todo mundo faz que jogou. Que jogou. Entendi. Faz essa medida. Cara, é dado pra caramba. E aí senta todo mundo, olha os dados e aí faz aquela correlação das medidas. E aí você faz tudo isso e voltando àquilo que você falou no início, aí você entrega para um treinador que ele olha para aqui, tipo, pega aqui a massa e joga fora. Ele tá perguntando isso porque ele é cientista de dados, entendeu? Aí ele já tá puxando a sardinha pro lado dele, entendeu? Não, eu gosto. Ele gosta, ele é cientista de dados. Em casa, né? Sim. Eu faço minhas brincadeiras lá também. Tem pergunta aí, Pet? Agradecer o Thiago Mata aí pela pergunta. A Claire colocou que até o Einstein tá ali atrás sem piscar. Realmente, pô, a galera que tá ligada. Impressionante o conhecimento do Tanuri, mandou aqui. Show de bola. Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos ver perguntas. Tá, acho que é isso. Acho que foi tudo. O pessoal tá tranquilo no chat hoje. Mas tá bombando hoje, a galera. Tá bombando. Temos aí já o quê? 2 horas de... Eu tenho que ir embora. Acabou? Vamos. A gente até deu uma respirada agora que o Tanuri, pô. Tirou onda aí, doutor. Então, até para não tomar o tempo do Tanuri, né? Vamos. Aquela pergunta final que eu sempre faço, né, para todos os convidados aqui. Deixa eu fazer essa pergunta. A gente sempre pergunta assim, pô, tu tá há 20 anos, cara de sucesso, como o Pet já falou, já teve algumas. A gente não vai falar zerou a vida, mas com certeza, se tu olhar para trás, como você sempre fala, da onde você veio e aonde você chegou. Tem algo, profissionalmente falando, né? Pessoal a gente sempre tem, mas profissionalmente falando que você fala assim, pô, eu acho que eu ainda tenho que fazer isso aí para me considerar, zerei aí a minha vida profissional. Algo que você ainda prospecta para você no futuro bem próximo, vamos dizer assim, na sua carreira aí, cara, como médico do esporte, que você gostaria de vivenciar, cara? O dia que eu não tiver mais nada que eu queira vivenciar, tipo, na minha carreira, eu tenho que me aposentar, né? Sim. Então, assim, o dia que eu achar que eu cheguei, né? É aquela famosa zona de conforto. Por isso que eu falei que assim no futebol, né, daqui a um tempo eu vou encerrar meu ciclo, né? Porque a vida é cíclica e eu já conquistei muita coisa, ainda tem algumas pequenas coisas que ainda quero conquistar e algumas pequenas situações que eu quero deixar esse legado e eu acho que precisa ainda de um pouquinho mais de tempo para que esteja realmente consolidado.
até porque eu vi, né, tipo, no último ano, que se não tiver realmente muito consolidado, ainda dá para estragar tudo que foi feito, né? Então a gente tem que deixar a coisa mais consolidada ali para que realmente, assim, seja, não consiga um caminho inverso, né? Mas dito isso, eu tenho que seguir outros projetos, né? Então, eu tenho, né, o dia que eu não tiver ambições profissionais, né, tipo, eu vou parar. E hoje em dia, né, eu não posso ali dividir tudo, né, com vocês. Não, imagino. Mas não tem a menor dúvida que uma das coisas, por exemplo, que eu gosto muito, que eu quero implementar, é na formação, né? Não digo na educação continuada, né? Tudo isso, mas na formação realmente ali de médicos nessa área com essa visão, porque eu acho que hoje os profissionais, né, têm muita informação e pouca formação. Eu acho que os profissionais são mal formados. O acesso universal à informação, todo mundo está ávido, sedento à informação, só que ele não consegue digerir essa informação e transformar isso em algo prático. Por quê? É mal formado. Então, assim, é algo que eu tô... Esse ano a gente vai começar, né? É algo que eu quero fazer, né? Tipo, uma mentoria realmente, né? Com médicos nessa área, com essa visão, né? Tipo, não só profissional, né? De todo o entorno, né? Com esse perfil de liderança que eu acho que o médico, né? Ele sai da faculdade formado para ser empregado, né? Hoje em dia acabou cada vez mais isso. Ele não tem esse perfil de liderança, então isso... eu vou fazer esse ano, né, em maio, junho, se Deus quiser. A galera já está pedindo aqui, ó, Tanuri precisa fazer curso para profissionais de saúde, sabe muito aí. Galera. Não, eu já fez vários, já participei de curso com o Tanuri, Alguns, Dr. né? Tanuri e com o Sorrentino. Eu lembro, tinha esse projeto, vocês dois, né, Doutor? Mas são visões assim, um pouco diferentes nessa área de esporte, tudo, então assim, eu tenho essa vontade, eu gosto, isso me dá prazer, né? Como eu falei, pô, eu vejo ali igual outros, que eu vejo ali falando umas besteiras, pô, o cara ali que passou, me dá maior prazer vendo tanto sucesso, como vejo vários ali que, tipo, eu formei, né, que os caras vêm hoje e falam umas coisas, né, tipo, joga ali, tipo, uns lixos aí, eu falo, cara, te formei, eu inverso, eu tô feliz de estar vendo tanto sucesso, né, que é como eu quero que seja. Então não tenho a menor dúvida, né, que isso é uma vontade, um desejo meu, e eu tenho, assim, um outro desejo, né, quando encerrar meu ciclo aqui, no clube, no Flamengo, de ter uma carreira internacional. Eu já tive alguns convites, né? Fizeram essa pergunta, né? Lá no comecinho fizeram essa pergunta. Então, assim, eu me sinto realizado por já ter ocorrido isso na minha vida. Eu acho que as propostas que vieram, assim, foram coisas muito boas no momento errado, não no momento certo, não digo no momento errado, né? Mas eu acho que é um desafio pessoal, familiar, né? Eu acho que vai ser uma experiência para mim nesse sentido, né? Porque vai ser tudo difícil, né? Tudo uma mudança e assim, eu gosto, como eu falei, né? Eu gosto, né, de me sentir confortável no desconforto. Então, é o inverso, né? Então, assim, não sei se isso vai acontecer ou não, mas como você falou, eu tenho vários sonhos, assim, eu quero... Quando eu achar, por exemplo, né, que eu já não tenho mais nada, né, no Flamengo, no UFC, agregar, que eu vou sair, não tem a menor dúvida. Porque, tipo, eu sou movido a desafios, sou movido a projetos, né? Se eu achar que vou agora ficar vivendo do que eu realizei, eu não quero isso para mim. Eu quero fazer diferente. Como eu falei, até coisas que eu aprendi com outros a não fazer. Eu não quero isso. Eu quero estar sempre produzindo, eu quero sair, tipo, deixar o melhor, né? Iniciar um novo ciclo. Então, o dia que eu não tiver mais projetos, como você falou, tenho que me aposentar. Então, assim, não, estou bem aqui, feliz com o que eu estou. Estou feliz que eu estou, né? Estou satisfeito, mas querendo mais. Então, isso eu acho que não tem a menor dúvida. Então, essa questão de formação, por exemplo, eu quero, né? Que eu acho que, assim, na verdade, eu acho que na vida, né? Então, o conceito, o maior bem que você pode deixar, né? Não o que você constrói, bem material que você esquece, né? Como o seu sobrenome, né? Como antigamente tu tinha que fazer vários para ir passando de geração em geração, é o teu conhecimento, é a tua formação. Então eu quero, por exemplo, formar a partir de agora, né? Depois de 20 anos de experiência, por isso que eu nunca fiz antes, porque o que eu digo, eu tenho que ter autoridade e legitimidade, né? E eu vejo várias pessoas, né? Nessa área, é o que eu falo, eu vejo vários advogados na medicina do esporte, né? É o que eu falo, o advogado é uma pessoa que muitas vezes estuda um assunto, consegue passar muito bem isso, mas não viveu, tá? Nunca viveu, é diferente da testemunha que viveu aquilo ali. É diferente.
Então, assim, né? Eu demorei muito tempo para isso e hoje eu quero formar porque, é o que eu falei, eu quero deixar para o meu filho daqui. E eu tenho certeza disso. Fale o que quiser. Essa área de medicina do esporte de performance tem uma era antes, tipo, de mim e outra depois, né? Tô falando que, Vanderlei, óbvio que não. Mas eu sei disso. Sei que da minha geração, se alguém falar alguma coisa diferente, eu sei que sou referência. Tu fala, pô, hoje medicina do esporte, pega 5, meu nome tá nesses 5. Então, tipo, eu quero deixar esse legado. Eu quero formar uma geração de profissionais da área de saúde com essa visão, com esse entendimento, com essa prática, com essa gestão ali de valores, sabendo trabalhar entre as áreas. Eu quero. Isso para mim é tipo, se você me falar hoje, é algo que daqui a 10 anos, uma das coisas que vai me deixar mais realizado. Chegar a pessoas, cara, tipo, nossa, foi referência, foi ali, daqui a 10 anos, médicos ali, sendo grato a você, meu filho, vendo isso, né? E hoje, quando você tem família, você pensa muito em deixar legado, né? Como eu falei, eu não quero deixar uma conta bancária, eu quero deixar um legado para meu filho, porque eu vim sem conta bancária nenhuma. Então, formar pessoas com a tua visão, né? O teu conceito que a gente construiu, isso é um desafio para mim, né? E assim, isso vai me dar maior prazer, né? Não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida, Tano, que você está falando, porque, pô, eu sou professor, né, de formação, então, assim, eu entendo que a melhor forma de você perpetuar um legado é isso aí, é você compartilhar o seu conhecimento, principalmente a experiência, que quando as duas estão juntas, acho que quem tiver a chance de estar do teu lado, não tem a menor dúvida, vai estar, como a gente comentou aqui no início, né, você vai abrir a porta para muita gente ainda que vai vir na medicina do esporte. A gente vai finalizar, né, Pet? Vou te passar a bola, deixa eu só lembrar a galera. Aqui. Pessoal, a gente teve aqui pico de 30 pessoas hoje aqui, como quase nunca aconteceu aqui, hoje, pessoal, prestigiando. Então, eu tenho que ir lá dar o likezinho, porque se eu sair aqui lá e ver que não teve pelo menos 25 likes tem que ter lá no nosso vídeo. Isso ajuda a gente a crescer. Muito mais, pô, não, pelo menos assim, tô brincando aqui, entendeu? Dá o like aí, né? Deixa comentário. Deixa comentário, dá o like, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva. Se inscreva. Então, pra gente fechar, cara, todo mundo já conhece, pô, tudo do Flamengo, do UFC, mas você tem uma clínica, você tá aí obviamente você como médico do esporte, você atende aí pessoal não só da área esportiva, mas, se eu não me engano, todo o público geral. Fala um pouquinho desse trabalho aí e deixa teus contatos pra galera te procurar também, né? O pessoal tá te vendo. Como você falou, né? Eu tenho meu consultório, né? Só há 20 anos, né? Só. E eu sempre digo o seguinte, né? Que eu nunca fiz propaganda de Instagram, essas coisas, né? Que eu falo, o teu trabalho tem uma propaganda assim na área médica, para ser bem honesto, né? Hoje eu vejo esses caras estão mais preocupados ali, eu falo, cara, o mais importante é o boca a boca, né? É o paciente bem satisfeito. E eu digo assim que o atleta de alta performance é a nossa Fórmula 1, onde a gente faz os testes, igual você falou lá, o bodybuilder, né? Onde eu fiz muito teste para depois usar ali, tipo, no atleta de MMA, para depois usar no meu público, no meu consultório. Então, assim, o esporte de alta performance é a nossa Fórmula 1, onde a gente, por exemplo, lá pratica reabilitações mais rápidas, outro tipo, terapia genética, terapia de medicina regenerativa, onde a gente, tipo... Então, a gente faz isso tudo para aplicar no meu consultório em pessoas comuns, né? Que buscam isso. Hoje em dia, afinal das contas, né? Todo mundo quer performar. Ontem cheguei em casa 2h pouco da manhã, jogo em Volta Redonda, fui dormir. Hoje de manhã fui para o consultório, depois aula prática da pós-graduação, treino, estou aqui 10 horas da noite, né? Ou seja... Mais de 2 horas de... mais de 2 horas de trocando ideia. Todo mundo precisa performar, né? Então eu tenho que performar. Então, e hoje, com esse boom da atividade física aqui no Brasil, que eu acho isso bom e ruim, em que sentido? Eu acho isso muito bom. E ao mesmo tempo, né, muitas pessoas realizando sem nenhum preparo, aumentou muitas lesões, que não vinha, mas enfim. Eu acho que dentro do contexto, quero que tenha o boom mesmo, que tenha as lesões, né? Até porque é bom, né, no meu consultório. Mas hoje, não tem a menor dúvida, né? Tipo, eu adoro academia, né? Tipo, às vezes ali, hoje em dia eu só treino em casa, né? Meu treino é completamente diferente, faço um treino muito mais funcional e tudo. Mas na época ali da academia, né? Eu me lembro, né? Que eu já fui rato de academia, minha primeira clínica foi dentro de uma academia, né? Meu primeiro consultório. E aí via ali uns alunos, né, de personal e tal, tipo, executando tudo errado. Não tá errado, pô, amplitude de movimento, tal, não sei o que, tipo... Os caras não ouviam, às vezes ficavam chateados contigo, Aí depois de um tempo eu falei, cara, quando eu via errado, tipo, eu chegava, continua fazendo, semana que vem tá no consultório. Falei, tipo, muda nada não, vai desse jeitinho que tá meio certinho. Não tô te desejando não, mas eu só tô te avisando que nós vamos nos ver em breve nessa aí que vai bem. Então o que acontece? Hoje, com esse boom da atividade física, muitas pessoas que são atletas
que as pessoas confundem, mas não são profissionais. O cara, por exemplo, faz o treinamento para correr um triatlon, é um atleta. E ainda é muito mais difícil para esse cara, porque ele tem que acordar de manhã, faz um pedacinho de treino, vai para o trabalho na hora do almoço, tipo, faz outra parte, né? Quando chega, tipo, faz ali o pedal. Então, assim, eu tenho que criar estratégia que esse cara quer performar, com uma vida até muito mais difícil que do atleta, e esses caras buscam pessoas como eu que sejam referência, porque ele quer performar em um hobby, um investimento, ele quer tratar com pessoas que tenham essa habilidade, essa experiência, esse know-how, né? E às vezes até um desafio mais difícil que do atleta, porque o cara vai lá, treina, come bem, recupera, descansa e tal, e esse cara vai lá, treina, às vezes intensidade muito mais alta, ainda trabalha, faz tudo, dorme mal, loucura, né? Então, assim, hoje com isso, as pessoas buscando isso como hobby, né? Então, assim, o que eu acho muito bom, porque você compete contigo mesmo, que aumenta a adesão no esporte. Então, por exemplo, às vezes eu pego lá o cara que está fazendo um treinamento e tudo para correr a maratona de Berlim, né? Estou dando esse exemplo porque isso aconteceu já algumas vezes. Já pagou passagem, já pagou não sei o que, já gastou, e de repente, faltando 3 semanas, o cara tem uma lesão. Ele vai lá que ele tem que dar um jeito. Ele quer, tipo, conseguir isso alguma vez, porque o cara já pagou, tu tem ali, tipo, treinou pra caramba, é a prova do sonho, o cara quer correr a maratona de Berlim, acontece isso. Então, por exemplo, existe tudo isso. E a gente faz no consultório, eu fico feliz, né? Tenho 20 anos de consultório, né? Também. E, enfim, então, as pessoas quiserem procurar lá, é meio difícil, né? Que estou meio complicado de horários. Mas, assim... O teu Insta é o quê, doutor? @Dr. Tanuri? Dr. Tanuri. DR Tanuri. TANNURA. Show, vamos botar lá. Então, sejam bem-vindos. Agradecer vocês aí pelo convite, né? Não tinha como recusar, né? Do Pet é um grande amigo, um cara que eu admiro, né? Como pessoa, como profissional, né? Infelizmente, né, era uma pessoa que eu acho que tinha todo o potencial para trabalhar no esporte, né, quando eu chamei, né, e a gente gostava, mas realmente ali não aguentou a pressão, né, assim, é difícil demais, né, então assim, foi uma perda para a gente, porque a experiência que ele tinha com a formação, né, como educador físico, preparador físico, junto com a nutrição, acaba que forma, né, um profissional mais preparado, né? E ele tem as qualidades, as habilidades, né? Tipo, bom de onda, sabe levar, né? Tipo, ali. Então foi uma pena, mas, como eu falei, não tem como não vir, né? É uma honra, é um prazer, é um cara que é amigo, apesar de eu não gostar muito dessas coisas, sabe, né? Que por incrível que pareça, eu não sou um cara muito de internet, muito dessas coisas, né? Pô, mas posso falar que tirou onda, né, Pet? Não, porra, pra quem não é bom de internet, quem não é bom... Pô, você imagina se fosse bom, cara. Eu vi aqui umas 4 palestras aqui, né, cara? Uma atrás da outra. Uma atrás da outra, exatamente. Sensacional. Pô, Tano, a gente agradece a tua presença, pô, sem dúvida. Tu, pela vida, né, que você leva aí, que você sempre fala, todo o envolvimento que você tem com a sua mulher Flamengo, né, que tá lá te esperando amanhã, você tem que estar lá, então... Quer dizer, amanhã não, né? Talvez o dia amanhã já tem também, não tem essa. Domingo também, segunda, não tem. Então, essa porra mesmo. Você separou esse tempinho aqui pra gente e quem ganha, sem dúvida, é a audiência que ficou até agora. Cara, a galera tá até agora. Até agora e colocando pergunta. Então, pessoal, obrigado, Tanuri. Porra, meu irmão. Eu que agradeço. Prazerzaço, uma honra da gente. O Pet vai finalizar hoje. Então, doutor, muito obrigado realmente. Eu fico feliz demais por essa moral aqui, né? Doutor, mas o lance do futebol é porque eu gosto dessa parada aqui, eu gosto de consultório e tal, eu já sou da internet. Eu já sou da internet, então... Mas aí, aqui eu me achei, né? O Flamengo perdeu o Pet, mas aí os clientes não, aqui ganharam. Mas aí o podcast ganhou também. Doutor, mas eu queria, inclusive... Tinha que ser Podpet. Podpet. Não, mas essa aqui é a primeira de muitas, né, doutor? Essa ideia aqui, essa resenha aqui, que eu acho que faltou assunto ainda. Tem assunto aí para mais 5 horas de podcast, com certeza. Aí tem muita resenha. Pô, mas obrigado mesmo, doutor. Valeu. E é isso aí, pessoal. Semana que vem temos mais A Vida é um Caos. Quarta-feira que vem. Pô, convidados aqui. Fantástico. Pô, sim, enfim. Mas é isso. Quarta-feira que vem tem mais podcast A Vida é um Caos com convidados especialíssimos. E, porra, gostaria de agradecer, doutor Tanuri, cara, sério, eu fiquei emocionado várias vezes aqui, porra, tive que me conter, ficava arrepiado quando eu contando as histórias aqui, mas é isso. Doutor, obrigado. E eu agradeço a todos aí. A Vida é um Caos e até a próxima, galera. Valeu! Grande abraço.